O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2024, e eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Studio, com o lado B 311, ou 311, Engenheiro Leal, Praça 15, chegando no seu feed. Temos ouvintes Engenheiro Leal, olha aí, ó. Depois eu vou contar a história. O time está completo aqui com Fagner Torres e Daniel Soares, aqui no Sauí Studio comigo, e a Laura Ramos via internet em algum lugar do mundo. Hoje a gente está aqui também com o Marcos Feres, coordenador de comunicação da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, para falar com a gente sobre um tema que a gente demorou para falar, inclusive na história do lado B. Depois a gente fez um programa que a gente considera um dos melhores, e a gente vai falar sobre isso também. E agora, já após os episódios que têm ocorrido, a gente também sabia que precisava falar disso de algum momento, e chegou o momento da gente falar. Marcos, a gente vai falar sobre o genocídio palestino, a gente vai entrar sobre o assunto daqui a pouco. Eu quero o seu boa noite, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Bom, falar sobre a Palestina para mim é o que dá sentido para minha vida, então agradeço demais o espaço, o convite. Vamos falar do genocídio, vamos falar da história e estou à disposição de vocês. Obrigado pelo convite. Luara, esse tema, né, como a gente até vem conversando nos últimos anos, tem várias camadas, né? A gente fala de Israel, de Palestina, a gente está falando de classe, de poder, de raça, de capitalismo e de gênero também, né? Que é uma abordagem que você pensa bastante sobre, que você queria falar nesse começo, né? Boa noite. Oi, Caio, Fagner, Daniel. Quero saudar também nosso convidado de hoje, neste início de conversa. Eu quero, sim, Caio, já chamar a atenção para um tema que é muito caro para mim, né? Que, além de gênero, eu acho que é importante a gente falar da instrumentalização do feminismo para relativizar a condição das mulheres palestinas, né? Desde o início dos últimos conflitos em Gaza, a menção ao estupro como arma de guerra, associada principalmente ao Hamas, foi usado para causar consternação, né? Mas há algumas semanas isso até foi novamente levantado, mas ninguém parece se preocupar com as denúncias feitas por mulheres, meninas e familiares, né, palestinos, não só desde outubro, mas ao longo da história do conflito na região. Ninguém parece se importar com as fotos de soldados israelenses posando ao lado de roupas íntimas femininas na Palestina. Poucos são que se revoltam com a dor das mulheres, mães que estão enterrando seus filhos, suas crianças, né? E eu quero começar trazendo aqui essa provocação, porque o programa de hoje é para a gente pensar bastante também sobre a nossa noção de solidariedade, né? O feminismo liberal, que se apieda das denúncias de mulheres judias vítimas de estupro, não parece sentir a mesma consternação com as palestinas. Então, acho que é hora de perguntar por quê. Por que as mulheres palestinas seguem sendo desumanizadas, desprezadas em suas dores e em suas lutas e em sua identidade, né? Que feminismo é esse que não é capaz de compreender a diversidade cultural antes de apontar o dedo sobre quem merece ou não as nossas denúncias? Então, este é meu boa noite, já começando aqui com o pé na porta já, com questões que eu espero que possam... desse jeito, mas a gente refletir, porque se for para repetir o que dizem as feministas liberais todo domingo, a gente liga no Fantástico, né? É isso, é por isso que a gente quer te ouvir, Luara, por isso que nossos ouvintes querem te ouvir. Eu acho que a gente tem muito a falar também sobre uma dessas camadas aí. Daniel, mudando um pouco de assunto, antes de entrar no assunto principal, né? Os governadores do tal consórcio de integração Sul e Sudeste apresentaram essa semana aí ao presidente do Senado uma bizarrice em forma de projeto para, segundo eles, combater a criminalidade. Praticamente falam de criar um Estado ainda mais policialesco, vigilante e, evidentemente, racista. A medida pretende, entre outras coisas, por exemplo, reforçar aos policiais a prerrogativa de realizar abordagens conforme circunstâncias suspeitas. Ou seja, a gente está falando aqui da institucionalização, né? Colocar no papel essas duras, né? O baculejo, né? Que a gente vê aí, principalmente, evidentemente, a população preta sofrer. E aí a pergunta que a gente tem feito, né? A solução para combater a criminalidade é dar mais poder para a polícia? Boa noite.
Boa noite, né? Seria complicado se a gente tivesse uma polícia idílica, né? Uma polícia republicana, etc. Mas piora ainda mais quando é essa polícia, né, que a gente tem. No domingo, eu não pude participar da live, quem ouviu sabe, mas a gente teve o anúncio, né, da solução do caso Marielle aí, e em que pese todas as possíveis ramificações disso, a gente teve um caso que há 6 anos, né, era debatido, cobrado e tal. A vereadora foi executada por 2 PMs com um crime planejado pelo chefe da Polícia Civil, que antes chefiava a Delegacia de Homicídios. Então é com essa polícia, que não é só no Rio de Janeiro que tem esse tipo de perversão, né? Tem casos em maior ou menor grau no Brasil inteiro. A gente vê o que está acontecendo em São Paulo, sobretudo na Baixada Santista. Para essa polícia que a gente vai dar mais poder, que vai legalizar abordagens preconceituosas, baseadas na vontade do policial, numa discricionariedade da cabeça dele, aquela coisa, aquele velho chavão, né? Eu não tenho medo do general, tenho medo do guarda da esquina. Então a gente está dando mais empoderamento para esse guarda da esquina e ainda liberando acesso a monitoramento eletrônico sem autorização judicial. Então, é só cada um de vocês aí que está ouvindo pensar que não é que essa galera já não tenha acesso aos seus dados, mas você dá respaldo da lei para qualquer Rivaldo Barbosa aí no Brasil afora poder ter acesso ao seu monitoramento eletrônico porque ele quis, sem respaldo judicial, sem necessidade de prévia autorização, e isso valer como prova em processo, etc e tal. Então é você fazer realmente um estado policial. E as outras medidas de endurecimento de lei e tal, é aquela babaquice de sempre, né? A gente pega o consórcio Sul-Sudeste, acho que tirando o governador do Espírito Santo, que é PSB daquele jeito, né? A esquerda apoiou na eleição, a Luara pode falar melhor ou não. Daquele jeito. Daquele jeito. O resto é a escória do bolsonarismo, né? Ratinho Júnior, o fascista de Santa Catarina, da vez que eu esqueci Jorginho o nome. Melo. Cláudio Castro, Tarcísio, Zema e o nosso fascista de Eduardo terno e Leite, gravata. que é o fascista de terno e gravata. Né? Fascista bonitão. Que, como é que tá fazendo estelionato eleitoral porque ele tá aplicando o programa do Onyx, né? Que perdeu no segundo turno. E é aquele, como todos os especialistas em segurança pública mais sérios aí disseram na internet hoje, é o terraplanismo legal, né, na segurança pública. Fala muito É a cloroquina negacionismo. é a cloroquina da segurança pública. Se a dose de cloroquina, se a dose básica não tá funcionando, a gente vai dobrar a dose para ver se funciona. Mas, como no caso da cloroquina, isso acaba matando o paciente. Pois é, cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Cecília Oliveira fala muito sobre isso, e isso, inclusive, a direita e a esquerda no Brasil. Fagner, vou ler aqui para você o inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal. Abre aspas. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Fecha aspas. Essa semana a gente viu aí, né, alguns jornalistas, alguns colegas nossos da grande imprensa, jornalistões, pessoas assim, que têm a minha idade de chefia, têm a sua idade de jornalismo, né, questionando a fonte que forneceu ao New York Times as imagens de Jair Bolsonaro lá escondido na embaixada da Hungria. E aí a pergunta que eu faço é o quê? O pessoal não fez faculdade, esqueceu, não leu a Constituição Federal, sigilo da fonte, e assim, como assim, né? O que aconteceu? O pessoal é cínico mesmo, eles sabem muito bem o que diz a Constituição, né? Pelo menos nesses termos, eu tenho certeza que sabem, mas são cínicos mesmo. É inacreditável que um furo desse, enfim, é a mesma coisa que aconteceu no caso da Lava Jato, né, e da Vaza Jato. A gente sabia naquela época o quanto a Lava Jato era uma operação farsesca, e veio a Vaza Jato para poder comprovar isso, e o Intercept deu a notícia, né, deu a informação como deveria dar, e os veículos de comunicação, não só os veículos de comunicação e alguns jornalistas, boa parte dos jornalistas desses grandes veículos de comunicação, não só fizeram a egípcia para aquilo que o Intercept estava divulgando, como também descredibilizaram o trabalho da redação lá do Leandro Demore, do Glenn Greenwald, entre outras pessoas,
né, que participaram daquela cobertura que acabou mudando os rumos políticos do Brasil dali em diante. Agora, no caso da embaixada, eu acho que a pessoa que eu mais vi, enfim, questionar essa notícia, né, esse furo, foi a Eliane Cantanhede, né, que é uma jornalista aí de longa data, deve ter aí seus 50 anos de profissão, talvez, 40 anos de profissão pelo menos deve ter, e colocou esse tipo de questionamento, né? É muito cinismo, assim. Eu acho que é muito cinismo uma notícia dessa importância, dessa utilidade pública, você questionar quem foi a fonte que repassou a informação para o New York Times e não o fato, né? Que era o seguinte, que Jair Bolsonaro estava na sexta-feira de carnaval se encaminhando para passar 2 diárias, no maravilhoso carnaval da Embaixada Húngara de Brasília. Quem não conhece o famoso carnaval húngaro? Pois é, eu imagino como deve ter sido bom o carnaval, né, os 2 dias de carnaval húngaro na Embaixada de Brasília. E aí, em vez da gente questionar por quê, em vez dessa imprensa questionar por que Jair Bolsonaro estava, né, procurando asilo numa embaixada sexta-feira, ele que tem muito a explicar à justiça brasileira e o povo brasileiro, não só pelos 4 anos de mandato terrível que teve, mas por toda a sua vida política, né? Porque as práticas que ele teve durante os 4 anos no Palácio do Planalto são absolutamente iguais às que ele tem desde que ele era um cabo do Exército, né? Não mudou absolutamente nada. Ele continua sendo o mesmo pulha vagabundo que ele sempre foi. Então, esse tipo de coisa que era o que a imprensa deveria estar questionando, né? Não. Isso passa batido. A imprensa questiona quem foi que deu a fonte ao jornalista. Eu acho que no caso da Eliane Cantanhede especificamente, ela deveria questionar por que a fonte repassou a informação para o New York Times e não para o Globo. Porque, né? Estadão, no caso dela. Ou pro Estadão, no caso dela. Ela é da Globo News também, né? Então... Não é mais, não é? Não é? Ela é da Globo News. Então, por que foi pro New York Times e não pra Globo News? Será que a fonte entendia que tanto a Globo News quanto o Estadão não dariam a informação? Boa noite. Aliás, o falecido Gabeira, numa sessão branca lá da Globo News que ele tá participando, a mesa branca lá, meteu uma também que foi tirado, assim, realmente, cara. Domingo, eu assisti a Globo News, depois de anos, assim, muitos anos, eu conscientemente liguei na Globo News pra acompanhar, e inclusive acho que foram muito bem, ali no Hard News, né, pra acompanhar as notícias de domingo, né, das prisões do caso Marielle, né, e... foram muito bem não, né? Faço algumas ressalvas aí, tanto que a gente fez a live, né, que tá lá no YouTube, que veio pro feed agora também, para repercutir a nossa maneira, né, os casos, né? E aí, enfim, obviamente, para eu ligar na Globo News novamente vai demorar, né? E aí, mas os recortes aparecem pra gente, né? A gente vê, e entre um mar de muitas coisas ruins, aparece uma outra coisa boa. Essa do Gabeira dizer que não, normal, uma pessoa tem o direito de ir lá na embaixada, ele é um sentiu acuado, né? E aí... Ele é um ex-presidente, ele pode dormir 2 dias na embaixada húngara depois de estar sendo acometido de vários crimes, normal. Enfim, e é isso, assim, tipo, tratando o Jair Bolsonaro, cara, 2024, o Gabeira tem a cara de pau de tratar o Jair Bolsonaro como se fosse Sabe o que eu fico puto nesse caso específico, no caso do Gabeira, que eu fico puto? É porque, assim, eu, diferente de você, Você é um espectador. Eu sou mais masoquista e eu assisto a Globo News com alguma frequência. Não todo dia, mas com alguma frequência. Dado com o estômago. E aí, cara, eu, de vez em quando, não é sempre, tá? Mas de vez em quando, o Gabeira, aparentemente o que eu diria assim, o Gabeira, quando quer, ele faz algumas análises que são interessantes. O Muro é um papel ofício deitado. O Muro é muito baixo, cara. Mas é isso que eu falo. Ele assim, divide tela com o Demetrio Manhões. Sim, quando quer dá pra ser menos cretino, entendeu? Quando quer. Claro que dá. É porque a galera não quer. Não. A galera quer chupar saco de patrão mesmo. É isso que quer. A gente viu, uma das coisas que eu me revoltei lá na hora domingo foi o Otávio Guedes, que é de longe, assim, muito menos pior do que os outros,
Tá Divide tela é com muito Demetrio nítido que Magnoli. o Otávio Guedes é muito menos pior do que vários outros ali. E a Globo News é menos pior do que as outras também. Não, a Globo bom News é dizer isso. disparada. Não, não é a menos pior. É disparada menos pior. Pois é. E o Otávio Guedes falando que, Tá comparando com o não, Jovem Pan? a família não quis federalizar o caso da Marielle, né? Que E aí ano, o cara? cara simplesmente esqueceu quem era o governo federal em 2018, 2019, 2020. Não, família não é bom a gente lembrar que não foi uma trama pra não federalizar. Família não quis federalizar. Ficou falando mó tempão, até que eu já tinha desligado, evidentemente. E alguém me falou lá, que não sei se foi a Sadi ou a Daniela, alguém falou, mas o governo era outro, o superintendente da Polícia Federal era outro e tal. O Enfim, superintendente da Polícia Federal era o Ramagem. pois é. Feito o momento observatório da imprensa, vou abrir aqui uma... Eu nem vou falar nada nesse momento, não, porque meus advogados já me mandaram mensagem. A aqui. gente tá sem dinheiro para pagar advogado, né? Já chega o que vão chiar hoje nos nossos e-mails, mas já vou adiantando que eu não vou ver e-mail nos próximos meses. Vamos abrir aí com o já tradicional recado para os apoiadores, tá, gente? Plataforma Padrim anunciou que vai encerrar suas atividades. Tô lembrando isso toda semana. A gente ainda tem alguns apoiadores e apoiadoras lá que são importantes para o nosso orçamento. Então, se você é apoiador do lado B pelo Padrim, a gente pede encarecidamente que você migre seu apoio para a Aurelo. Só acessar aurelo.cc/lado B do Rio, você faz o seu apoio lá na Aurelo, depois você cancela do Padrim. A plataforma vai até o fim de maio, né? O Padrim tem aí mais umas semanas, tem tempo para fazer essa migração, mas se você puder fazer o quanto antes, a Aurelo tem taxas mais em conta, a gente prefere. Você pode também colocar o dinheirinho no Pix do Lado B do Rio, né? Só mandar o Pix para ladobdorio@yahoo.com. Os bancos aí conseguem fazer um Pix programado, para repetir mensalmente e tal. Você fica sem os conteúdos da Aurelo, mas enfim, ajuda a gente de alguma forma. E a gente tem agradecido também para quem tem colaborado a gente aí, colocando não só grana, mas distribuindo o programa, falando do programa, compartilhando o programa. Pra gente tem sido muito importante e a live de domingo foi um sucesso nesse sentido. A gente conseguiu boa audiência, muita gente compartilhando. A gente agradece muito quem tem essa atenção pela gente, porque a gente precisa muito disso. Tenho mais 2 recados e agora eventos, né? Vem aí a 11ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária Popular. A Jura 2024 será lançada no dia 4 de abril, às 3 horas da tarde, às 15 horas, no Armazém do Campo, na Lapa, tá? E a gente estará nessa no decorrer da jornada aí. A gente já tem feito nos últimos anos o tradicional programa especial lá do B Jura. A gente divulga aí nas próximas semanas o que a gente está preparando. Já no dia 5 de abril, tem o lançamento do livro Desaparecimento Forçado, Vidas Interrompidas na Baixada Fluminense. A organização da publicação é do Adriano Moreira de Araújo, Jaqueline de Souza Gomes, do José Cláudio Souza Alves e da Nalaine Mendonça Pinto. Então, dia 5, às 5 horas da tarde, na livraria Folha Seca, lá no centro, né, na Rua do Ouvidor. E a gente pretende falar sobre o livro também no episódio da semana que vem, fica ligado. Bem, vamos agora ao que interessa ao tema do programa, mas antes a gente tem um editorialzinho aqui. Em outubro de 2021, a gente fez um podcast que a gente considera um dos melhores da nossa história. Foi o episódio 214, Palestina Livre, com a ativista Yasser Jamil Fayyad, que contextualizou de uma maneira que a gente não assistiu, nunca ouviu, nunca leu na grande mídia, a situação de opressão que o povo palestino sofre há décadas em seu território. E aqui todo mundo sabe, o lado B tem lado. E a gente não é lado B por acaso, considerando que o lado A é a mídia empresarial que atende aos interesses do grande capital. Então, a gente está no lado B. A gente jamais hesita em se colocar nesse lado. E agora, a gente faz novamente isso. O objetivo aqui hoje é simples. A gente quer ouvir e fazer com que nossos ouvintes ouçam o que o povo palestino tem a dizer. Afinal, o lado de Israel está aí, nas grandes emissoras, na comunicação hegemônica. Tem livre trânsito para contar a sua história e, claro, as suas mentiras. Fundada em 1979, a Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, é uma entidade que representa a diáspora palestina no Brasil, constituída por cerca de 60 mil imigrantes e refugiados e seus descendentes. É mais, né, Marcos? Mas a gente conversa sobre isso depois. A gente está recebendo aqui o Marcos Feres, para que o Marcos responda. E aí, Marcos, é uma pergunta que tem que ser respondida logo de cara, para a gente deixar claro a nossa posição quanto veículo e também a situação humanitária, né? O que está acontecendo nesse momento
no território palestino é um genocídio. Por quê? Bom, é um genocídio, é um processo histórico genocida, mas é um genocídio tipificado no que é a Convenção sobre Genocídio da ONU, que é de 1948, que é um rescaldo, inclusive, da Segunda Guerra, do Holocausto. Então, uma convenção que é feita justamente para prevenir que esse tipo de crime voltasse a acontecer. E o que acontece hoje, a partir do 7 de outubro, mas quando a gente coloca numa perspectiva histórica, desde 1947, pelo menos na Palestina, é um processo de genocídio. O que é o genocídio? O genocídio é a intenção, é o processo de tentar destruir um grupo étnico, religioso, racial, no todo ou em parte. E a parte mais importante da questão do genocídio é a intenção. O que difere o genocídio de outros crimes contra a humanidade, crimes de lesa humanidade, é a intenção declarada, pública, explícita, de exterminar um grupo. Então, hoje o que acontece na Palestina, principalmente a partir do 7 de outubro, que acontece em Gaza nesse momento, é um genocídio e, na verdade, você não precisa da convenção. Você não precisa ler os artigos da convenção, quais são os termos ali que tipificam o que é chamado crime dos crimes. Que é essa a terminologia do genocídio, né? O crime dos crimes. Nós estamos assistindo. Eu não preciso vir aqui, ou qualquer pessoa, ou não adianta o pessoal da Globo News tentar omitir o que é, porque o mundo inteiro está assistindo o que é o primeiro genocídio televisionado em tempo real. Na tela do seu celular, no seu computador, na televisão, um genocídio transmitido em tempo real pelas próprias vítimas. Nós vemos com os nossos olhos, nós sentimos. Não é preciso entrar num pormenor jurídico, mas a gente pode entrar e deve entrar, porque é isso que diferencia o que acontece na Palestina com outros contextos e guerras, conflitos, até porque linguagem é importante. O uso da linguagem é um conflito? Não, não é um conflito. É um processo de extermínio e limpeza étnica muito antigo e que chega hoje na sua fase mais aguda. O genocídio, o extermínio por completo, de um grupo inteiro. Então a gente está vendo o genocídio, a gente assiste ao genocídio. Nós temos mais de 1% da população de Gaza exterminada. Mais de 5% ferida, mutilada, desaparecida. Então quando a gente pega a própria ideia de que é o extermínio de um grupo em parte ou no todo, uma parte inteira, na verdade já está em 1,75%, quase 2% da população de Gaza exterminada, morta, assassinada. Então é um processo genocida declarado abertamente pelos perpetradores desse genocídio. Declarada pelo Netanyahu, declarada pelo Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa. Você tem ali uma série, na verdade tem mais de 500 declarações, isso está desatualizado esse número, você tem um banco de dados de mais de 500 declarações genocidas. Então aí está posta principalmente a intenção de exterminar esse grupo étnico específico, que são os palestinos. E aí, claro que a gente precisa entrar num contexto muito mais amplo para entender o que acontece em 7 de outubro e como isso desemboca hoje nesse processo de genocídio, que é um genocídio que eu sinceramente acredito que não há um precedente de tamanha, pela natureza, pelo momento em que ele acontece, pela escala de destruição. Porque a gente tem uma população em Gaza que é pequena, uma população, um território pequeno, uma população de 2,3 milhões de palestinos mais ou menos, os quais, inclusive, vale lembrar, 73% deles são refugiados. Como minha família é refugiada, foi expulsa da Palestina em 48, as pessoas de Gaza, 73% das pessoas de Gaza são refugiadas, ou seja, ocupavam outra parte da Palestina histórica e foram trancafiadas em Gaza, que é o maior campo de concentração da história e atualmente o maior campo de extermínio da história. Então esse é o processo que está acontecendo hoje na Palestina. Um genocídio declarado abertamente e transmitido. Então talvez um genocídio que tenha uma característica única. A gente não vai precisar abrir os portões de Gaza como foram abertos os portões de Auschwitz no final da Segunda Guerra. Nós estamos assistindo. Isso nunca aconteceu dessa maneira, tão flagrantemente, tão abertamente. E ao invés disso sugerir que países e sociedades se mobilizassem para frear o genocídio, o que acontece é o contrário. Você tem grandes potências como os Estados Unidos, países europeus, financiando esse genocídio, dando apoio militar, econômico. Então, assim, é um genocídio, é claro que é um genocídio, a Corte Internacional de Justiça aponta que é um genocídio, relator especial da ONU, Francesco Albanese, aponta que é um genocídio, todos os especialistas do mundo que não têm um viés pró-Israel, e a gente vai discutir como viés pró-Israel, o lobby sionista é muito forte, né? É muito flagrante que é um genocídio. E você não precisa ser um especialista, nós estamos assistindo um genocídio único e proporcionalmente absurdo. Então, mata-se proporcionalmente mais do que se matou na Segunda Guerra inteira.
Se a gente começa a aplicar as proporções do número de mortos, do número de feridos, do número de deslocados, limpados etnicamente, seria um absurdo, é um absurdo. A gente estaria falando de milhões de pessoas mortas no Brasil, por exemplo, se a gente aplica a mesma escala de proporção. A gente estaria falando de centenas de milhões de mortos, por exemplo, na Europa, no mundo inteiro. É um genocídio e é claríssimo que é um genocídio. Vamos lá, Marcos. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu tenho algumas perguntas numa pergunta só. Vou tentar ser o mais sucinto possível para você tentar nos explicar essa questão, que, como o Caio falou, ela tem um lado só na grande mídia, então eu acho que até por isso mesmo a gente vê, pelo menos a minha percepção, a gente vê do brasileiro de uma maneira geral uma solidariedade muito maior, por exemplo, com o que acontece, né, com a Ucrânia do que o que acontece na Palestina, porque a voz palestina não é dada, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo lá pelo viés palestino. Eu quero te perguntar, cara, sobre a posição do Brasil, não só ao longo da história, mas principalmente agora, que, como você mesmo falou, a gente está vendo um genocídio televisionado, né? Ou um genocídio no Twitter, né? Sendo mais exato. Eu, durante um tempo, fiquei inclusive evitando abrir o Twitter porque eu não aguentava mais ver as imagens que estavam sendo mostradas ali. E aí, como você vê a posição do Brasil ao longo da história e especialmente hoje, nisso que está acontecendo, e o que você acha que o Brasil poderia fazer de uma maneira mais efetiva, além da denúncia, para tentar ajudar a parar o que está acontecendo, né? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta, eu gostaria que você explicasse exatamente por que existe esse financiamento que você também acabou de falar, da União Europeia, dos Estados Unidos. O interesse em acabar com o povo palestino é especificamente por quê? Ele não é religioso, ele é por quê? Eu vou começar pela segunda pergunta, porque eu acho que essa é a questão mais importante para a gente discutir aqui no Brasil hoje. O que o Brasil deve fazer é romper laços. Romper laços diplomáticos, acordos de cooperação que tem com Israel. E, na verdade, deveria ter feito isso antes do 7 de outubro, porque Israel é um Estado, né, entre aspas aqui. Israel é um ente genocida, é uma ocupação colonial que está em violação do direito internacional desde da sua autoproclamação enquanto Israel. Então, na verdade, o apartheid, a ocupação militar ilegal, já são motivos mais do que suficientes para que Israel deveria ter sido tratado como país internacional há muito tempo. No contexto do genocídio, isso é fundamental, porque, no fim das contas, é só a gente olhar os processos históricos, como, por exemplo, o apartheid na África do Sul. O que fez cessar o apartheid na África do Sul? Sanção, boicote econômico, cultural, esportivo, tudo. Essa é a única maneira efetiva de fazer pressão. E eu acredito que o Brasil tem um papel-chave nesse processo, no contexto atual, porque a gente tem o Lula, que é uma figura respeitadíssima no mundo, uma figura muito prestigiada, que tem força, que tem legitimidade, que é um cara reconhecido por quase todo mundo como um grande líder, né? Um grande líder do Sul global. Eu acho que tem se posicionado com isso em outras pautas. Então eu acho que o Brasil tem um papel-chave de capitanear esse processo. Porque não adianta o presidente de um país menor e pequeno, tudo mais, falar que vai romper com isso. Sabe? Isso não tem grande efeito. Agora, se o Brasil toma uma postura de romper laços, iniciar uma campanha de boicote e sanções a Israel, eu acredito que isso vai ser um efeito cascata. Primeiro regional, então na América do Sul, na América Latina, e que vai ecoar por todo o Sul global. Porque a gente está discutindo também uma questão que é uma questão de colonialismo. A questão palestina hoje é o epicentro da luta anticolonial no mundo. É talvez o rescaldo de um colonialismo que foi parcialmente resolvido em alguns lugares, mas que hoje se manifesta de outras maneiras, através da dominação econômica. No caso da Palestina, não. No caso da Palestina, a gente tem um contexto de ocupação colonial concreto, real, da maneira que a gente imagina 200 anos atrás. Então o Brasil tem um papel-chave, porque no fim das contas também é uma batalha do Sul global contra o Norte imperial. De global não tem nada, esse Norte não tem nada de global, é imperial e é totalmente focado nos próprios interesses. Então eu entendo que o Brasil ele tem um papel-chave de romper com... Porque tenta se argumentar, o Brasil tem essa coisa meio quase que uma Suíça das Américas, né? Neutro, né? Mas eu acho que a gente tá vivendo Acho não, né? Tenho certeza que a gente vive hoje uma situação que exige
uma postura extraordinária, que exige uma ruptura, inclusive com essa tradição. Eu acho que o Brasil é o país para fazer isso. O que a África do Sul está fazendo, por exemplo, processando Israel na Corte Internacional de Justiça, é fundamental. A posição da Irlanda também é muito importante, de outros países, mas eu acho que o Brasil tem um papel-chave hoje de ser quem vai puxar e liderar esse bonde de boicote, desinvestimento e sanções, que esse é o caminho apontado pelos palestinos há mais de 20 anos para frear o apartheid e a ocupação, e agora se torna urgente por conta do genocídio. Romper laços, suspender acordo de cooperação, pelo menos até que se cesse o genocídio. Todos os processos históricos de decolonização e coisas do tipo se dão dessa maneira. Então a gente tem um precedente histórico para compreender, por exemplo, que o apartheid da África do Sul só acabou quando o mundo inteiro passou a tratar a África do Sul como pária. Então, Israel não vai parar, ou vai parar porque o Biden vai bater um telefone no Netanyahu e falar assim, ó, chega, tá ruim pra mim, vou perder a eleição aqui e tal, blá, 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 porque isso é uma coisa que, inclusive, vocês falam bastante da Globo News. A Globo News tenta mentir pra todo mundo com esse papo de que os Estados Unidos estão muito preocupados, né, porque a Globo News é uma agência americana de notícia aqui no Brasil. Estão muito preocupados, nossa senhora, Biden tá preocupado com o genocídio. Estão preocupados o cacete, perdão, não sei se pode falar isso, né? Pode falar. Maravilha, estão preocupados cacete, sabe? Porque no fim das contas eles são os mandantes do genocídio palestino. Eles são financiadores, são mandantes, são cúmplices, né? Então, lucram muito. A gente talvez possa entrar nessa seara também. Mas a grande questão é essa. Eu acho que o Brasil tem esse papel-chave de liderar isso. Porque foi a Irlanda, inclusive, que liderou e que deu esse start em relação à África do Sul. Eu acho que o Brasil tem esse papel hoje, por uma série de fatores, inclusive pela figura do Lula. Acho que as posições do Lula são fundamentais. Eu acho que existe também uma tentativa da imprensa de tentar intimidar, de falar, deu declaração de improviso. Deu declaração de improviso, vírgula. Falamos disso aqui na época. Pô, o cara combinou com mais de 70 chefes de Estado, lideranças, o que ia fazer. Você tem, então, ali aquela fala do Lula, eu acho que ela é fundamental. Aquilo ali desvelou toda a hipocrisia. Porque a gente vai falar muito de hipocrisia aqui, porque é um processo hipócrita. É uma tentativa de constranger, de intimidar as pessoas com uma carta muito inculta, que é a carta do antissemitismo. E no fim das contas, eu acho que a declaração do Lula foi fundamental. Eu escrevi sobre isso na FEPAL, a gente repercutiu bastante. Isso deu uma outra vida, um outro gás ali pro processo do genocídio. Mas eu acho que tá na hora de ir além. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pela figura do Lula, pelo governo brasileiro, pelo que o governo brasileiro tem feito, né, diplomaticamente. Acho que o Brasil foi o primeiro a colocar uma proposta de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, porque ocupava na época, ali no começo do genocídio. Estava presidindo. Em outubro. Exatamente. Então, a gente poderia estar tendo outra discussão aqui, não fosse os vetos dos Estados Unidos, os mais de 3 vetos que deram em outras resoluções, inclusive nessa do Brasil. Mas eu acho que está na hora do Brasil dar um passo além. Israel não conhece a linguagem diplomática. Não conhece, não respeita os Estados Unidos, muito menos. Então, assim, não será pela via diplomática que a gente vai sanar essa questão. É por boicote, desinvestimento e sanção. Inclusive ataca as agências da ONU, não só no discurso, como... Literalmente. Então, assim, eu acho que o Brasil tem um papel-chave nisso. Então, a postura de verbalizar, de chamar de genocídio, de comparar com o Holocausto, porque deve sim ser comparado, isso é fundamental, deve sim ser comparado. Que ideia é essa de que existe um genocídio que é melhor ou pior que o outro, que é mais importante? Não, genocídio Segundo é genocídio. Joel Pinheiro de Souza, né? Joel Pinheiro de Souza, aquele colunista da Folha de São Paulo, o que... de Souza? Acho que é de Souza, né? Enfim, que propõe, Joel, todo mundo que propõe venda de órgãos. Esse só fala merda, né? Ele, inclusive, né, que qualificou, né? Qualificou qual é o genocídio bom e qual é o genocídio ruim, quando falou sobre o tema. Esse é o que hoje escreveu, que a polarização atrasou a resolução do caso Marielle, porque tinha aqueles que queriam a resolução do caso e aqueles que não queriam a resolução do caso. Não é baby, eu nem considero. O nome disso é racismo, né? Assim, claro. Vamos falar... A gente quer falar sobre isso também, mas o Fagner fez coletivo, né? Fez 3 perguntas. Foram 3 perguntas numa só, né? Tem a ver com o lobby. Eu queria que você explicasse o interesse, né? Porque você falou do interesse dos Estados Unidos no lucro, né? O financiamento e a permissão para que Israel faça o que faz. E eu queria que você explicasse justamente isso. Qual é o interesse? Qual é o interesse de acabar com o povo, né? O que tem por trás disso? Eu acho que, para começar, a gente tem que parar de chamar Israel de país, porque Israel não é um país. Israel, no fim das contas, é uma base americana. Na verdade, Israel é um destacamento de polícia militar americano com avião de guerra e navio, com marinha. É o BOP dos Estados Unidos. Exatamente, só que tem avião de guerra e marinha.
Israel é um empreendimento colonial muito antigo. Então, na verdade, que ele se autoproclama e se consolida na Palestina em 1948, mas que ele remonta a um colonialismo do século XIX. Porque você vê como Israel tem um processo, e o sionismo, ele vai vindo junto com a grande potência imperial do seu período. Então, o grande financiador da criação do Estado de Israel, da autoproclamação do Estado de Israel, e de toda a migração de europeus de fé judaica para a Palestina, se dá patrocinada pela Inglaterra, ou pela Grã-Bretanha, né, pelo Império Britânico na época. Então você vê que Israel está sempre caminhando junto com o poder imperial do seu período. Tanto que com o declínio do Império Britânico, quem passa a ser o patrocinador, financiador de Israel são os Estados Unidos. Então você tem hoje um processo que é, primeiro, evidente, né? Você tem o interesse de dividir o mundo árabe. Então você tinha, no contexto da Guerra Fria e tudo mais, o mundo árabe é um perigo, né? A gente está falando ali, quando a gente fala de mundo árabe e mundo muçulmano, que são coisas distintas, mas muito próximas, né? Porque são coisas... A gente está falando de bilhões de pessoas, de um capital, de um poder econômico, social, né? De uma população muito perigosa, né? Então, manter o mundo árabe fraturado, dividido, é fundamental para você manter uma hegemonia, principalmente quando a gente estava falando ali no contexto de Guerra Fria. E você tem, então, Israel é uma base militar dos Estados Unidos, na Palestina, que atende a uma série de interesses. A gente pode discutir, por exemplo, o Canal do Suez, porque você tem a crise do Suez em 56, né? Então ali a Palestina, ela tem uma localização muito privilegiada. Não por acaso não tem um império importante que não tenha passado pela Palestina, porque ali é um entroncamento de ligação, né, marítima, terrestre, fundamental. Ele fica muito bem localizado ali, né, entre o norte da África, o Oriente Médio. E a grande questão é a seguinte, você tem um lobby poderosíssimo que mantém. Os Estados Unidos manda 4 bilhões de dólares em ajuda militar, seja lá o que for isso, há mais de 40 anos para Israel. Então você tem um processo que inclusive é muito interessante, né? Porque você manda o dinheiro para Israel que compra armas dos Estados Unidos, você fica num ciclo de dinheiro gigantesco. Então você tem um processo de dominação colonial e o interesse de um lobby muito poderoso, principalmente dentro dos Estados Unidos, mas muito forte na Europa, muito forte aqui no Brasil também. Não por acaso a gente está discutindo a questão da imprensa. A imprensa deu vontade de ser mais desse lado ou do outro? A gente tem lobby, a gente tem agências de lobby, tem muito dinheiro que circula. E no fim das contas o povo palestino é um grande entrave nesse processo. Ah, que droga, tinha gente morando lá, putz. A gente precisava tanto dessa base aqui, a gente precisava tanto desse lugar aqui, mas tem esse povo aqui. Então, na verdade, todo o processo do sionismo, da colonização sionista na Palestina, passa justamente pela negação da existência de um povo palestino. Você tem aquela mitologia super orientalista, né, de que era uma terra sem povo para um povo sem terra, né? Então, a desumanização que a gente vê hoje na televisão, ela não é nova, ela tem mais de 200 anos em relação à Palestina, né? Então, você tem, antes, no começo, o interesse original era acabar com o Império Otomano. Ponto. Então você já tinha gente muito interessada, e é lógico que você vai pegar um pretexto religioso, você vai pegar um outro pretexto para justificar o que é de fato, que é colonialismo. Sempre foi sobre colonialismo, e esse processo vai ser traduzido hoje, vai ser capitaneado hoje pelos Estados Unidos, mas sempre houve o interesse de ter ali como diz o próprio Theodor Herzl no livro, né, O Estado Judeu, que é o livro inaugural do sionismo, lá em 1896, né, o Mein Kampf dos sionistas, né? Ah, mas é o Mein Kampf dos sionistas, inclusive o sionismo é primo irmão mais velho do nazismo. É isso que a gente tem que começar a falar, as coisas como elas são. O sionismo é uma ideologia análoga ao nazismo e anterior, e é mais velha, que inclusive é inspiradora para o nazismo. Esse é o grande ponto da supremacia racial e tudo mais. Então o que a gente tá olhando é o seguinte, ele já falava criar uma barreira contra o mundo bárbaro, né? Eu não vou lembrar a citação literal aqui, mas isso é uma coisa que você bate num Google, você acha, você que tá ouvindo aí. Criar uma barreira do mundo civilizado contra a barbárie. Então, um entreposto de proteção da Europa, né, quando se discutia ali a Europa como esse grande centro do mundo, em relação aos bárbaros árabes e tudo mais. Então, você sempre teve esse interesse de ter ali um portão, né, uma barragem do mundo incivilizado, dos árabes incultos, violentos e tudo mais, e que isso vai se modernizando conforme os interesses políticos e econômicos do nosso tempo, mas que hoje faz parte de um processo de hegemonia dos Estados Unidos. E vou além, tá? Assim, quem acha que... Eu acho que os Estados Unidos... Isso é um empreendimento hoje dos Estados Unidos, vai trocando de dono, né? Vai trocando de dono ao longo do tempo. Mas eu acho que, assim, a hora que os Estados Unidos também não quiser mais, larga Israel,
Fácil, fácil. Esse é o grande ponto. Israel existe e se sustenta hoje pelos Estados Unidos, como se sustentou e se autoproclamou pelo Império Britânico. Então, no fim das contas, é pura e simplesmente um entreposto, um destacamento de polícia da potência que rege o mundo no período. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Lara. Eu vou aproveitar, teve vários ganchos aí na fala do Marcos, para poder voltar a falar um pouco, né, de comunicação aqui, porque para mim é completamente, eu tenho que falar isso, não participei no bloco anterior do Observatório da Imprensa, mas é completamente insuportável assistir a mídia hegemônica quando se trata do genocídio promovido por Israel. Eu não consigo assistir, gente, é doloroso, porque primeiro que é um manual do péssimo jornalismo, né, e eu fico chocada também quando eu percebo que parte da esquerda cai tão facilmente no discurso de uma só voz, né, que é interditado por denúncias covardes de antissemitismo, por assédio judicial. Então, a minha pergunta, Marcos, é como é que a gente freia, né, como frear o lobby sionista que segue colonizando as mentes até de quem a gente esperaria um mínimo de criticidade? Boicote. Como sempre, como qualquer coisa. Boicote, 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 boicote. Eu acho interessante porque esse é talvez o lugar que eu falo com mais tranquilidade, né? Eu sou formado em comunicação, né? Trabalhei, inclusive, na própria Globo, né? Acho que não vou trabalhar mais, pelo visto, né? Acho que inclusive, assim, na verdade, eu já conto um caso aqui, né? Que, assim, a Globo não convida representantes palestinos, né? Da FEPAL, de outros lugares, porque não quer, porque eu tenho um monte de contato aqui de jornalista da Globo me pedindo informação e tudo mais. Falei, beleza, e quando é que você vai chamar a gente? Aí some, né? Então, uma coisa, assim, que os caras rasgaram completamente qualquer manual de jornalismo, do amplo debate, do contraditório, desde o dia 7 eu ter contato dos caras, porque eu sempre tive, né, e falava e tal. Então, assim, é uma coisa muito absurda, muito... Acho que a mídia, no geral, vive uma crise muito grande, a imprensa brasileira, né, a imprensa hereditária, né, vive uma crise muito grande aqui. E eu acho que, na verdade... Desde a Lava Jato, porque acho que a Lava Jato expôs muito, né, a tendência ali, isso vai passando, aí você tem um governo Bolsonaro, que aí a Globo dá uma pancadinha ali no Bolsonaro, todo mundo, nossa, que legal, né, assim, a Renata Lopresti, tão legal, tá, blá, blá, blá. E aí, no fim das contas, eu tenho uma questão pessoal com a Renata Lopresti que eu posso contar aqui depois, mas a questão da mídia, eu acho que o genocídio palestino, ele expõe de uma maneira, uma dose muito cavalar, muito concentrada, dessa parcialidade da imprensa. Então, porque você vê ali, isso tudo fica meio diluído, né? Então, passa ali uma narrativa, por exemplo, da violência policial, uma fala do que o policial falou, passa uma narrativa tananã, tananã, tananã. E o genocídio palestino é muito flagrante, é muito obsceno o que eles tentam fazer, de uma dose tão concentrada, que é muito difícil omitir. Hoje você tem a possibilidade das mídias sociais e tudo mais, então as pessoas... Eu acho que teve muita propaganda no começo, tem muita propaganda, continua valendo, né? Mas você tem uma dose cavalar ali de propaganda. Só que aí vai passando o tempo. Então você vê, por exemplo, né? Eu, no começo do genocídio, faço vídeo, exponho, rosto e tal. Já recebi ameaça de morte desde antes, né? Do dia 7 de outubro e tal. Isso é um dos mais fanáticos. Agora eu recebo mais ameaça de morte de uma galera mais geral, assim. E você tinha ali, cara... Putz, era difícil ser palestino quando você tinha toda aquela propaganda. E aí vai passando o tempo e vai acontecendo o que está acontecendo na Palestina e vai ficando mais difícil para a imprensa sustentar esse discurso. Mas não é o suficiente. A realidade vai se impondo, né? A realidade vai se impondo. Eu acho que é perfeita essa leitura. Então, assim, e mesmo assim a imprensa... Cara, eu vou dar um exemplo que eu não sei se o ouvinte vai saber exatamente do que eu estou falando. Mas na semana passada vazou um vídeo de um drone israelense perseguindo civis palestinos desarmados e bombardeando. Eu vi isso. Vocês viram essa imagem? Eu vi. Na Globo News vocês não viram, né? Não, eu vi no Twitter.
Pois é. Então, se você tem ali uma imagem, pra focar numa coisa específica, né? Uma imagem de um crime de guerra brutal, absurdo, obsceno. Imagens parecidas, inclusive, são que acabaram com a vida do Julian Assange, porque quando o Julian Assange divulgou uma imagem parecida de um drone bombardeando civis, isso foi um escândalo. Isso foi um escândalo no mundo inteiro, né? E essa imagem simplesmente não ter sido exibida. Filmada pelo próprio drone. Filmada pelo próprio drone. E a gente só sabe dessa imagem porque esse drone foi abatido por combatentes palestinos, que passaram a imagem depois recuperar a imagem. Exatamente. Então, na verdade, assim, o que a gente vê, mesmo nas redes sociais e tudo mais, tá longe de ser um retrato fiel do nível de atrocidade que a gente tá assistindo. Então, no fim das contas, eu acho que quando a gente fala de imprensa, tem que boicotar a imprensa e tem que pressionar a imprensa por todos os meios disponíveis. Seja manifestação. A gente foi lá fazer uma bateção de panela lá na porta da Globo e tal. A gente vai fazendo o que dá pra fazer, assim. Mas eu acho que é boicotar, mas principalmente boicotar os anunciantes. Tem que boicotar os anunciantes. Quem financia essa porcaria é justamente quem financia a emissora em si. Então, assim, eu vou ser muito sincero, vocês falarem a Globo News é a menos pior, a Globo é a menos pior. Eu, assistindo ao genocídio, eu discordo, porque eu acho que mesmo o jornal da Band tá sendo um pouquinho mais decente. Teve coisa na Record mais séria do que teve na Globo News. E mesmo esses na cabeça aqui vocês falaram, né, de outros assuntos e tal, eu acho que os piores são os mais legaizinhos. O Marcelo Lins, o Otávio Guedes, o Guga Chakra, que são muito legais, muito bacanas. Falar, nossa, a Renata Lopresti dá umas alfinetadas no Bolsonaro, como ela é legal. Cara, a Renata Lopresti, no começo do genocídio, fez um comentário eugenista horroroso. Qual foi? Ela tentou justificar o número de crianças mortas pela A taxa de Palestina tinha muito natalidade. filho. Pela taxa de natalidade. Horrível. Como é que foi? Eu não pesquei. Cara, isso tá lá nas redes da FEPAL. Depois eu até mando pra vocês se vocês quiserem difundir como parte da divulgação do episódio. Cara, ela falou basicamente... E sabe o que é o pior? Ela falou essencialmente, né, que mostrou ali uma taxa de natalidade e tudo mais, né? Falou assim, 40% da população de Gaza é de criança, porque você tem uma taxa lá de 4 filhos por mulher, mais ou menos. 40% dos mortos na época, né, são crianças. Então, aí, ela usou esse termo que eu acho que é perfeito, fantástico, que é um fator estrutural que explica o número elevado de morte de crianças. Que porra de fator estrutural? O que justifica, o que explica a morte de crianças palestinas é o fato, exatamente, bombardeio indiscriminado em áreas civis. Ponto. Ponto final. Então, isso é um comentário eugenista, de uma eugenia de começo do século XX, final do século XIX. Mas sabe o que é pior? Muita gente de esquerda, muito bacana e ativista de direitos humanos, porque gosta da jornalista, ficou defendendo ela na internet. Isso eu acho um absurdo. Então, assim, a Globo, os jornalistas da Globo, inclusive os bacanas e legais, como Marcelo Lins, como não sei o que lá e tal, eles fazem o que fazem porque ecoam a voz do patrão. Mas o que me deixa mais revoltado e chateado é ver gente que, pelo menos a princípio, não deveria ter nenhum compromisso ou comprometimento ou rabo preso com uma narrativa sionista, e que tá lá falando da Palestina, legal e tal, mas mexeu com a jornalista que eu gosto, porque ela bateu no Bolsonaro 2 anos atrás, ou porque ela é muito ácida e tudo mais. Aí não, ela não falou isso. Lógico que falou. Assiste a porra do trecho que ela falou. Porque, inclusive, isso foi divulgado como fosse um perfil lá, que eu não sei quem foi, falou isso sem colocar o trecho. E aí, nossa, bateram na Renata Lopresti, aí todo mundo depois começou a bater falando, não, isso é uma fake news, isso é uma mentira. E aí os fãs da Renata Lopresti foram lá e cortaram o vídeo, botaram na internet, viu o que ela falou? Aí eu peguei, assisti e falei, vi, é exatamente isso, é eugenista. Então, assim, tudo isso pra não dizer o quê? Que Israel bombardeia civis, que Israel mata crianças num nível nunca visto antes. Israel matou mais crianças do que os últimos 4 anos de todos os conflitos armados no mundo. Isso é inadmissível. Israel mata mais crianças do que os nazistas mataram. Os nazistas matavam em média 134 crianças por dia. Israel mata 161, 171 por dia. Então, olha a escala da proporção. Então, é um negócio que, assim, é lógico que o lobby coloca uma visão na cabeça das pessoas, né, e que tem toda uma máquina de propaganda ali em relação a isso, mas você tem também essa noção circulando entre essas pessoas a partir da propaganda. E eu acho que tem muita gente que não consegue perceber. Cara, desculpa, o jornalista que você gosta, ele tá defendendo a agenda de quem patrocina, de quem financia aquele jornal. Isso é sempre bom lembrar. Então, assim, ao não mostrar as cenas,
Cara, a gente fez um levantamento do Jornal Nacional que é muito absurdo também, né, da parcialidade. E não é só não ouvir palestinos, mas é não ouvir organizações internacionais. Então você tem pronunciamentos de Human Rights Watch, da própria ONU, Unicef, que não são veiculados. Não são veiculados, ou quando são veiculados, são sem contexto. Cara, jornalista, Israel é recordista histórico absoluto, nunca se matou tanto jornalista na história. Não tem paralelo, não tem precedente, são mais de 130 jornalistas palestinos assassinados. Isso é um recorde histórico absoluto de todos os tempos, assim, de muito longe. Já era recorde quando a gente estava na casa dos 40. E você não tem uma solidariedade. Então os caras, no conforto do ar-condicionado da redação deles, não se solidarizam com Israel matando jornalista. Então, assim, acabou o princípio desses caras. Porque os lobistas, o dono da televisão e tal, cara, sinceramente... esses não tem mesmo. Não, mas eu acho assim, vale tudo isso pelo seu contra-cheque? Vale mesmo? Vale? Tu vai ficar defendendo isso do ar-condicionado da tua redação? Ah, pô, pelo amor de Deus. Só corrigindo aqui, é Joel Pinheiro da Fonseca. Da Fonseca. da É Baby. É o sommelier de genocídio. Filho, se fosse um da Silva, enfim. Sobre comunicação, antes de passar pro Dani, eu sempre falo isso aqui, né? A gente fala muito do jornalismo, da imprensa, como quase sempre a gente acaba colocando como sinônimo de comunicação, né? E o jornalismo, ele é uma parte que pelo que eu vejo, assim, é uma parte até menor do que a comunicação como um todo, né? Então, quando a gente está falando de propaganda, como o Marcos falou, a gente está falando de... tem muito entretenimento, né? Tem muita novela, filme, livro, que coloca primeiro o povo árabe como um todo, né? Como vilão. A gente está acostumado a ver, desde a Guerra Fria, era o povo árabe, são os muçulmanos. Ou de maneira estereotipada, né? Isso, né? São sempre os inimigos do Império, né? Os russos, durante muito tempo os soviéticos, né? Eram os vilões. Sobretudo quando os jugoslavos, com a queda da União Soviética, os vilões de Hollywood virarem começam a ser terroristas muçulmanos e tal. Então, isso vai colocando na gente, na sociedade, né, como um todo, para além do que o jornal fala, porque o jornal ele acaba tendo um alcance reduzido do que um filme. Então, um Rambo da vida, ele faz um estrago, né? E é uma coisa que a gente debate muito aqui, de como ampliar a comunicação, que é difícil, porque é onde tem o dinheiro, né? Então, como é que você faz uma série da Marvel, né? Então, como é que você disputa com o universo Marvel que seja, anti-imperialista, né? Como é que você faz isso? Você não tem dinheiro, não tem alcance, né? É muito difícil. Então, para além do jornalismo também, é algo que a gente sempre vê e não precisa ir muito longe. Então, eu citei Rambo, né? Mas, enfim, tem aqui, você lembra, assim, se você desenha, se você colocar aí, joga no Google terrorista, muito provavelmente vai aparecer alguém muçulmano, né? Se pergunta para alguém, desenha um terrorista aí, né? Enfim, estou dando um exemplo que é amplo, que serve para todos os inimigos do Império, o russo, os soviéticos, como eu falei, sofreram isso também. O estereótipo que tem a ver com raça também, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Dani tem uma pergunta. Engraçado que a gente tem a imagem do Rambo 2 e do Rambo 3. No Rambo 1, ele é um veterano de guerra cheio de estresse pós-traumático, que ele não consegue ter acesso a tratamento de saúde. A pensão dele, ele resolve explodir a cidade inteira. Ele é basicamente um terrorismo interno. Mas, enfim. Marcos, a gente viu, tem visto nos últimos anos, mas sobretudo depois do 7 de outubro, e mais ainda depois da fala do Lula lá na cúpula africana, uma certa novidade no Brasil, que é a questão Israel-Palestina, do genocídio palestino, ter virado um tema relevante para a política interna brasileira, o que não era até 10 anos atrás, provavelmente. E isso se dá muito por conta da relação de Israel com a extrema-direita mundial, e aí o Brasil como um dos principais palcos da expressão dessa nova extrema-direita, que ascendeu dos anos 2010 para cá, e também um laço importante, que é relevante no caso brasileiro, seus laços com o neopentecostalismo cristão, né? Que, curiosamente, o fundamentalismo cristão era bastante antissemita, né? Anti-judaico, e a gente vê
agora essa aliança estreita entre o neopentecostalismo e o Estado de Israel, inclusive com algumas igrejas, como a Universal, usando símbolos judaicos, né, no menorá, no altar e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa estreita relação de Israel com a extrema-direita mundial e, em particular, com o neopentecostalismo fundamentalista brasileiro. Cara, boa pergunta, porque eu acho que ela passa por várias coisas. Vou tentar ser o mais conciso possível. Eu acho que primeiro, falando do contexto brasileiro atual, eu acho que é muito fundamental que quem é mobilizado dentro da esquerda e tudo mais perceba esse movimento, né? Então você tem a visita do Tarcísio, a caravana genocida lá do Tarcísio do Caiado e tudo mais. Então, esse espólio ali do bolsonarismo e tudo mais. A direita, ela vai tentar usar a questão palestina, o genocídio e tudo mais, para se reestruturar a partir disso. Então esse é um componente hoje que não pode ser ignorado de qualquer leitura política e debate sobre a questão palestina hoje, né, sobre o contexto brasileiro hoje, porque isso tá na pauta, né? Então você vê ali o pessoal malhando o Lula pela fala que fez, pela fala excelente que fez, diga-se de passagem. E você tem ali um processo em que as pessoas a extrema-direita vai usar essa agenda para se articular, porque você tem um lobby poderosíssimo ali por trás e você tem uma parcela da população que tem esse tema como um tema muito caro. E aí talvez eu vou voltar uns 2 séculos, mais ou menos. Uns 2 séculos aqui na história. A ideia do sionismo, o sionismo não é uma ideia originalmente judaica. O sionismo, ele nasce dentro dos espaços cristãos, de cristãos neopentecostais britânicos do século XIX. Então você tem todo um processo, na verdade, não existe coisa mais anti-judaica e antissemita que o próprio sionismo, que vão instrumentalizar essa agenda por 2 motivos. Primeiro que é o seguinte, toda a ideia do sionismo nasce dentro desses círculos cristãos e de um desejo de estrangeirizar os europeus judeus, ou os europeus professantes do judaísmo. Então sempre houve, isso sim é antissemita, né? Essa ideia. Volta pra Judéia, né? Exatamente, que na verdade está associada a toda uma mitologia cristã de que os judeus teriam sido expulsos da Palestina há 2 milênios atrás. Isso é uma mitologia cristã do primeiro século da era cristã. A mitologia de que eles foram expulsos, inclusive, porque seriam pecadores. Porque eles mataram Jesus. Exatamente. Então, na verdade, você tem toda uma ideia de estrangeirizar europeus de fé judaica. Isso tem séculos, né? E que vai ganhar sua forma contemporânea lá na sua forma moderna, né? No século XIX, principalmente dentro da Inglaterra. Então, você pega uma mitologia religiosa, que é principalmente cristã, escatológica, aquela coisa toda, que no fim das contas é esse papo mais sem pé nem cabeça, que é a profecia do Apocalipse. Não sei se vocês estão familiarizados com essa ideia, mas a ideia de que o suposto retorno dos judeus para a Palestina é parte-chave, está lá no livro do Apocalipse e tal, né? É parte do processo que vai desencadear o Apocalipse e a segunda vinda do Messias e tudo mais. Então você tem ali toda uma semelhança judaico-cristã tradicional, né? Cada um tem uma interpretação um pouco diferente, né, cristãos, e você vai ter uma interpretação mais literal que vai surgir ali nesse neopentecostalismo. Então, no século XIX, dentro desses círculos cristãos, eles começam a passar essa noção, porque já tinham um interesse, inclusive, político da dissolução do Império Otomano, de colonizar, começa a passar essa noção, os judeus podiam voltar lá, né, e tal, e fazer uma pátria ali e tudo mais. Então essa história é muito antiga que vem, tanto que inclusive pessoas muito chaves no processo de colonização da Palestina, como o próprio Arthur Balfour, né, que emite em 1917, que ele era ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial, ele emite a Declaração de Balfour, que é a declaração que promete aos sionistas, né, um lar nacional na Palestina, que promete ali. Ele fez isso, e ele era dessa galera evangélica, tal, neopentecostal. Ele acreditava que ele estava ali cumprindo um papel profético, né, dentro da profecia religiosa, e dando marcha na profecia do Apocalipse. Então você mistura toda uma loucura religiosa com um ímpeto colonialista ali, e que isso vai se tornando, isso é muito caro para as bases evangélicas nos Estados Unidos. Por isso que hoje, qualquer político americano, isso é muito importante para os Estados Unidos, é um assunto interno, justamente por causa dessa parcela ultra-cristã, desses bolsões cristãos dos Estados Unidos,
e se torna uma questão aqui. Então esses caras incorporam, inclusive, não sei se vai ter a parte de dica de filme, mas eu recomendo um, que é o Till Kingdom Come, que é um filme de uma cineasta israelense que ela justamente vai investigar esses bolsões lá na era Trump, assim. Vai investigar como é que esses caras enxergam Israel, mandam dinheiro pra Israel e tudo mais. Então você tem todo um processo muito complicado que mistura religiosidade com essa ideia muito maluca de que vai ter uma grande guerra lá quando os judeus se restaurarem na Palestina, vai ter uma grande guerra e a segunda vinda do Messias. Só que aí que é o pulo do gato, que eu acho mais interessante. Que quando chega... Então, a fé judaica também acredita nessa ideia, só que existe uma inversão na fé judaica. Na fé judaica, o conceito de diáspora dentro do judaísmo, ele é mais espiritual do que literal. Somos um povo em diáspora e tudo mais. Porque é uma diáspora religiosa. Então que quando o Messias, porque para eles não teve Messias ainda, né? Então quando o Messias judeu vier para a Terra, aí sim ele vai restaurar os judeus na Palestina. Essa é a mitologia que está dentro da religião judaica. E os cristãos é o contrário. O sionismo se aproveita justamente dessa ideia. Não. Nós temos que colocar os judeus de volta na Palestina, criar a nação que será atacada por vários povos e que não sei o quê, e aí o Messias vai vir. Só que quando o Messias vai vir, porque os judeus são o povo de Deus, o povo escolhido, aquela coisa toda e tal, quando o Messias vier, aí vai ser meio... Aí que a galera vai brigar um pouquinho, porque para os cristãos, o Messias é Jesus, e Jesus vai falar assim, olha só, você é judeu? Legal, mas... Então, você vai se converter ao cristianismo, a verdadeira religião, o verdadeiro povo de Deus, ou você vai queimar no fogo do inferno. Então você tem ali uma aliança muito complicada e muito esquisita, porque no fim das contas, esse grupo cristão é muito antissemita no fim das contas, porque considera que os judeus são o povo escolhido, mas são pecadores que quando do juízo final tem que se converter. Não, e a instrumentalização que se faz do cristianismo fundamentalista no Brasil, inclusive, confunde propositalmente o Israel bíblico com o Israel moderno. Né? Então, você pega versículos lá de que aquele que atacar o povo de Israel é maldito, não sei o que lá, e aí você fala, é o Lula, porque ele está atacando o povo de Israel. Você faz essa confusão toda, que ainda resulta na Gado Fest, que teve no final de fevereiro em São Paulo, né? Teve gente entrevistando, né? Umas senhoras com bandeira de Israel. Aí por que vocês apoiam Israel? Não, porque eles são cristãos. Aí você vai pra Israel e tem um grupo ultrafundamentalista judaico que cospe em cristão em Jerusalém. Cospe em símbolo, em freira, em cruz, em tudo. Já deu merda um dia, né? Não é... Não, o pessoal que vai, assim, eu fico pensando, eu gostaria muito de conversar com alguém que é de uma igreja evangélica que vai, faz caravana e tudo mais. Eu fico muito curioso. Cara, você foi bem tratado lá? Foi legal lá? Assim, sinceramente, por quê? Eu quero amenizar, não, porque o Marcos, ele é um representante da diáspora palestina, né? E isso, enfim, ele, a pessoa dele já é por si só... já carrega com você, né, Marcos, todo um histórico de opressão. Mas eu acho que contar a história, a gente falava em off, acho que a gente já contextualizou bastante mais ou menos o que está acontecendo aqui. A gente já tem o programa com o Yasser, que é um programa que eu recomendo para quem está ouvindo, porque o Yasser traça uma linha para ele, vai lá embaixo. Pode fazer uma maratona de lado B. O programa, né, com o Yasser, assim, de cair o queixo. Faz uma maratona, pode começar com esse, vai pro Yasser ou o Yasser contextualiza bastante, um fio lá de trás e tal, ainda não tinha acontecido o começo, o recomeço, né, o novo episódio foi em 2021, então é bem, eu recomendo muito vocês ouvirem os dois juntos, porque tem um pós e um pré outubro de 2023, enfim. E aí eu queria, Marcos, que você contasse um pouco da sua história, porque a gente quando fala, morreu 100 jornalistas, 100 mil crianças, 300 mil pessoas, a gente está falando de pessoas, né? Quando a gente fala que tem 60 mil... Depende, na televisão é só um número. Pois é. A gente tenta humanizar. Exato. Quando a gente fala assim, tem 60 mil pessoas que saíram refugiadas de Palestina e tal. 60 mil, mas são 60 mil seu avô, sua avó, né? Então, queria que você contasse um pouco, né, da sua história, até pra gente entender quem é o Marcos, né? Da onde vem, né? Essa sua militância.
Porque assim como nós, né, Fagner, saber de onde vem, por que que tá aqui, né, e não tá lá, não é coincidência, né? Não é por acaso, não é que um dia, né, tem questões aí. E eu acho que é legal a gente humanizar um pouco, até pra saber que a gente tá falando de pessoas, cara. De pessoas que... O Marcos tá aqui na minha frente, a família dele tem histórias, né? A família dele saiu do território onde estava, onde criou laços, né? Então eu queria que você contasse um pouco da sua história, quem é você, enfim, a sua trajetória, porque fala muito sobre raça. O conflito, né, o genocídio palestino fala muito sobre raça. Você fala muito sobre isso no seu Twitter e a gente vê isso muito nitidamente. A gente está falando de uma opressão étnico-racial, para além de tudo que a gente já falou aqui também. Cara, é supremacia, né? Eu acho que, assim, a gente precisa começar a entender o sionismo como uma ideologia supremacista, de dominação, né? Como outras ideologias supremacistas que existem e existiram, né? E que governaram e que foram derrotadas. Essa é a grande questão. Não se trata de uma questão contra judeus, de forma nenhuma. Essa é a grande questão. Mas é contra quem instrumentaliza o judaísmo para transformar, para impor um regime colonial, supremacista, de dominação e tudo mais. Então, assim, acho que essa é uma questão muito, muito importante. A questão não é contra um grupo específico, mas é contra quem instrumentaliza um legado histórico, cultural, étnico, religioso para impor um sistema supremacista que em nada se difere de outros supremacistas. E a história mostra que isso sempre já aconteceu outras vezes, né? Com certeza. E, na verdade, a história da Palestina, a história da minha família, eu acho que ela se confunde com a história contemporânea da Palestina, porque a minha família, ela é uma família de uma cidade chamada Haifa, né? É uma cidade que fica no litoral norte da Palestina. Hoje, Haifa é parte do que é considerado Israel, do que eu considero Palestina ocupada também. Mas é uma cidade super cosmopolita, talvez a segunda cidade mais importante ali, até economicamente, para Israel. Tinha um porto ali, né? Muito grande e tal. E fica bem no norte, perto do Líbano e tal. E a história da minha família, basicamente, uma família palestina, cristã ortodoxa, que eu acho que isso é importante também de ser colocado, porque eu acho que tem essa tentativa de homogeneizar tudo e barbarizar. Você falou, eu acho que isso é importante também, né? Essa ideia dos muçulmanos e tudo mais. Eu sou de uma família palestina de origem cristã, que era minoritária lá, né? Mas que... Então, eu sou árabe, mas eu não sou muçulmano. Sou palestino, mas eu não sou muçulmano necessariamente, né? Como não eram todos. E a minha família morava em Haifa, né? Sempre morou, tem gerações e mais gerações da família ali que a gente consegue rastrear, que moravam em Haifa, que moravam na Palestina, dentro do Império Otomano e tudo mais. Uma família mais cosmopolita, assim, né? Então, a minha família não era uma família, por exemplo, mais agrária, mas... O que também é importante para desmontar essa mitologia de que a Palestina era um agrupamento de nômades. Fazendão. Sabe, dos beduínos e tudo. Não, cara, Haifa era uma cidade, quando a minha família foi expulsa, de 75 mil habitantes, né? Uma cidade que tem uma história cosmopolita gigantesca. E a minha família foi expulsa em abril de 1948. Então você tem ali a data da Nakba, né, a catástrofe em árabe, que é a limpeza étnica de mais de 750 mil palestinos, que era mais de 80% da população palestina na época. Porque os sionistas tentam passar essa noção de que em maio os países árabes invadiram Israel, a recém-autoproclamada Israel, e começaram a guerra e os árabes fugiram. Não, minha família foi expulsa antes. A limpeza étnica começa 6 meses antes do que se diz a guerra árabe-israelense de 48. Então a minha família é expulsa junto com desses 75 mil habitantes de Haifa, 70 mil foram expulsos em 2 dias. Né, entre 20 e 21 de abril. E a minha família, ela é uma cidade litorânea, então a minha família, e aí eu tenho vídeos, registros, né, dessas histórias que a gente cresce ouvindo. Eles já porque você tá acontecendo ali a limpeza étnica, você tem massacre, por exemplo, de Deir Yassin, 9 de abril. Então, imagina naquela época no rádio, você ouvindo, massacre ali e tal, os sionistas estão fazendo A, B, C, D, E.
Então você já tinha uma sensação ali, e aí eles são expulsos dentro da limpeza étnica de Haifa, né, dessa cidade, e eles fogem pelo mar, debaixo de tiro dos sionistas, né, tem a história ali deles correndo, caindo, teve um tio meu que tomou uma mordida de cachorro ali, né, mas é impressionante, ele fala uma coisa que o árabe também é uma língua muito, muito poética, né, ele fala assim, os sionistas nos caçavam feito passarinhos, assim, né, fugindo pro mar, e aí pegam um barco, vão pro Líbano, vão primeiro pra Acre, né, que é uma cidade ali fronteiriça, e depois vão pro Líbano. Ficam no Líbano mais ou menos uns 6 meses, porque aquela coisa, né, o que vai acontecer. E até tem umas histórias, na verdade, meu sonho é descobrir se um tio-avô meu, de fato... Também não devia ter estrutura pra receber uma população tão grande de uma hora pra outra. Você vai ter muita gente que vai pra Jordânia, né, você tem essa história toda. Todos fugidos, todos limpados etnicamente, né, a limpeza étnica é um crime de lesa humanidade. A gente tem que atacar essa narrativa do senhor, os árabes foram convidados a saírem porque os exércitos árabes falaram que iriam invadir e tudo mais. Não, fomos expulsos, né? Fomos expulsos, inclusive, antes, né? Já estávamos sendo expulsos. E a minha família vai pro Líbano primeiro, fica uns 6 meses, mais ou menos. Depois vai pra Síria. E fica ali até 1951, na Síria. E aí, eu tenho esse documento, né? O laissez-passer da minha avó, que é o laissez-passer em francês, é deixe passar, que é um passaporte para apátridas, né? E tá em árabe, com algumas coisas em francês, também a Síria tem uma coisa muito forte da dominação francesa, né, na época do protetorado francês. E aí minha família vem de barco pra cá, né, vem de navio, então vai ali, sai da Síria, Marsella, tal, e chega no Porto de Santos em 51. E aí minha família se estabelece aqui, e aí se torna refugiada aqui no Brasil, e por aí vai, né, essa minha avó, seus 4 irmãos, eram 5 irmãos no total, meus bisavós também, né? E se estabelecem, fazem vida aqui no Brasil. Então eu sou a terceira geração de palestinos aqui dessa família, né? Você falou 60 mil, né? 60 mil que vieram para o Brasil e de uma diáspora que está espalhada pelo mundo e que hoje são 6,2 milhões de refugiados palestinos. Isso não me contempla porque eu não sou um refugiado, sou cidadão brasileiro nato, tudo mais e tal. Eu tô falando de gente que é refugiada em condição de refúgio hoje, seja em Gaza, e talvez esse seja o detalhe, é uma das coisas que eu mais tenho pensado desde que o genocídio começou, porque Gaza ali é litoral, né, e minha família é bem do norte. Se a minha família talvez fosse um pouco mais do sul, né, eu teria ido pra Gaza, sabe, assim, então, por exemplo, poderia ser eu lá, como poderia ser... Então, na verdade, é uma questão quase que de sorte, né? Fosse mais um pouquinho pra cá, eu estaria em Gaza, ou estaria na Cisjordânia, ou estaria morando num campo de refugiados no Líbano, ou na Jordânia, ou no Egito. Que também tem várias gerações nos campos de refugiados. Com certeza. Se você tá na terceira geração dessa família, tem outras famílias que foram pra Cisjordânia ou pro sul do Líbano, ou pra Gaza, que estão na terceira, quarta geração de refugiados. Exatamente. Não, por acaso, são esses 73% da população de Gaza é uma população refugiada, miserável, pobre, né? Assim, que não tem essa condição. Então a história da minha família é mais ou menos essa, assim, né? Minha família é de refugiados da Nakba, da limpeza étnica da Palestina, que se estabelece aqui no Brasil. Aí minha avó, meu avô também é de uma família palestina, mas que veio antes, né? Dentro daquela safra de imigração árabe no geral, né? Sírio, libanesa, palestina, no final da Primeira Guerra Mundial. O colapso do Império Otomano. E aí tem essas coisas, né, cara? Minha família, acho que tinha algumas coisas não foram passadas pra nós, por exemplo, sabe? Mesmo a língua árabe, são poucos da família que falam e que falam mais ou menos, porque não houve um esforço de passar, porque tinha uma certeza de que, cara, a gente não vai voltar, acabou. Palestina, já era. Esse é um detalhe da vida do refugiado, né? Da pessoa que sai do teu território. São vários detalhes, né? Mas esse é um, né? Que assim, eu tô saindo do lugar e eu não vou voltar pra minha terra, né? É tentar entender que não é uma passagem, né? Tô indo lá e que há 5 anos eu volto, né? Não é isso. Você vou tá fazer sendo a vida, expulso, ganhar um dinheiro e depois Isso. vou voltar e Você comprar tá sendo fazer um expulso comércio. do seu território, do lugar não que volta você mais, nasceu. E tipo assim, cara, eu não vou voltar, então eu não sei nem... É isso, cada um processa uma informação de um jeito. Cara, eu não quero nem mais saber. Não quero saber mais nada de lá, não sou E não lá. vai criar filhos e netos com essa memória. né? Tipo, eu não quero saber, acabou. Daqui agora é um detalhe muito cruel e que às vezes, pra gente que não tem
esse convívio, né? Muito cruel, né? Muito, tipo Mas, assim... ô Caio, eu acho que às vezes nem é questão, não sei se é isso, Marcos, não é nem questão de uma decisão, acho que também as condições, né? Porque nós estamos falando de uma violência muito grande. Inconsciente, né? Então, as condições em que as pessoas né, se tornam refugiadas, né, são geralmente terríveis, né? Ninguém sabe, né? É inconsciente mesmo, exatamente isso. eu quis dizer, mas de fato é mais inconsciente, eu acredito nisso também. Eu acho que é da Você não tem dor. nem... É a dor, eu acho que assim, claro que cada um dos da primeira geração tinha uma relação diferente. Então eu tive um tio, Anis, né? Que eu visitava a casa dele, ele faleceu em 2016, salvo engano, né? E a minha avó faleceu há bastante tempo, assim, né? Mais nova. Mas o meu tio convivia bastante, meu tio avô, né? E esse meu tio avô, ele via Al Jazeera em casa, ele tinha filme, ele tinha uma coisa que eu acho que ficou apagada por um tempo e ele foi retomando, tanto que ele é o elo, assim, porque a minha família, a gente depois se conecta com parentes que ficaram lá, né? E tem uma história boa, assim, já que a gente tá contando a história do meu pai. Meu pai é a pessoa que acho que dentro da família se interessou muito por isso, né? Porque eu acho que ele é mais novo, o mais novo dos irmãos, e eu acho que ele pegou menos uma certa... É o trauma. Então as minhas tias mais velhas, elas parece que têm uma coisa, tem uma distância grande, uns 10 anos do meu pai, assim. Eu acho que elas pegaram ainda um período de estruturação e de muita dor que deixou mais reativo. Porque a dor se manifesta em umas coisas meio... Cara, não se fala muito da Palestina na família, não entra muito, mas é a lembrança de infância, por exemplo, meu pai passou um negócio da Palestina lá na televisão, sabe? Aí o pessoal começa a falar árabe entre si, porque tinha muito isso, né? Os da primeira geração falavam árabe entre si quando queriam falar da Palestina e falar de coisas difíceis ali. E aí, o meu pai, ele vai ser o primeiro da família que vai voltar pra Palestina em 2006. Ou seja, aí 60 anos, né, depois que a nossa família foi expulsa. E aí, o da primeira geração que tá vivo é esse meu tio Anis, né? Então, que é irmão da minha avó. E aí, é claro que a gente tem fotografia pra caramba, documento, não sei o que lá e tal. Meu pai, ele vai numa missão ali, coisa envolvida com a FEPAL também, inclusive. Na época eu nem sabia o que era FEPAL, mas já tava ali rolando, né? E aí o meu pai vai, e aí a gente, tem uns familiares lá em Haifa, que seriam primos, né, da minha avó e tal. E aí a única coisa que o meu tio avô tinha era o nome deles e a igreja que eles frequentavam, né? Então era Said, Stella, né, era o nome deles, desses dois, e que eles eram frequentadores de uma igreja, né, que é um ramo ortodoxo ali, melquita. E aí meu pai vai pra Palestina, é toda aquela coisa, a gente não entra por Tel Aviv, né, tem que ir pela Jordânia, desce em Amã, por Amã, entra na Cisjordânia, e daí vai. E aí, a história é basicamente a seguinte, em uma das noites, né, meio caravana, assim, e tal, né, meu pai tá contando a história da família, e ele fala ali, né, que tem a Estela e o Said, mas eu não sei se estão vivos, se estão mortos, se estão lá, se não estão, se foram pro Líbano depois, porque tem toda a questão de 67, outros anos ali e tal. E aí diz que um palestino que tava lá, junto, né, da galera, ouve essa história, e ele pega os nomes e liga pra igreja da família, né, que sempre foi a igreja da família, Melquita e tal. E pergunta, tem uma Estela e um Said aí e tal. Resumo da ópera, esse cara chega de manhã, porque essas coisas contam meio na fogueira ali, conversando à noite, chega de manhã pro meu pai e fala assim, então é o seguinte, o seu primo Said, eu liguei, ele tá vivo e ele tá vindo te buscar, ele ficou muito feliz de saber que você tá aqui, ele sabe quem você é, ele sabe quem é sua mãe, e ele tá vindo aqui te buscar. Ele vai te buscar ali no lugar tal hora, assim, né? Eu fico emocionado contando essa história. E aí meu pai, imagina, né? Não sabia, tal, e o cara teve esse senso, né, de ouvir, de ligar. E aí o Said vai, busca meu pai ali em Jerusalém, vão pra Haifa, e aí eu acho que é a parte que mais emociona, assim, da história. Meu pai tava com umas fotos, né, e era uma foto que era uma foto da minha bisavó, então da avó dele, ela tá grávida de um dos meus tios-avós, a minha avó nem era nascida, e aí meu pai tá carregando essa foto. E aí quando ele entra na casa da família, que tá a Estela, sai todo mundo muito feliz ali, aquela coisa toda, eles têm a mesma foto na sala, bicho. Eles têm a mesma foto da minha bisavó grávida, porque meu pai tá levando a foto na mão. E aí é aquela coisa muito bizarra, todo mundo chora, assim, né, tal. Então, assim, esse é o elo de reconexão. Então, é disso que a gente tá falando, né? É. Acho que é por isso que eu quis que você contasse essa história. Porque é disso que a gente tá falando. De pessoas, de que uma famílias. coisa é a gente ter o relato porque quando a gente histórico fala e tal, de guerra, agora de genocídio, a humanização de morte, é muito diferente. é muito diferente. É disso que a gente tá falando, sabe? Quando a gente fala que são assassinadas crianças, são crianças que não terão essa história pra contar. Que as pessoas estão sendo expulsas dos seus lugares e que
poderão ou não voltar daqui a 60 anos, a gente tá falando disso. Tem uma história que eu vi recentemente, vocês todos devem ter visto, né? Que foi, eu acho que, enfim, essas imagens todas elas me tocam profundamente, mas teve uma que eu não vi vídeo, né? Eu li, que é de um menino, que eu acho que de 8 anos, cara, que ele perdeu a família inteira num ataque de Israel, pai, mãe, irmãos e tal, só sobrou ele. E foi logo no começo, eu acho, em outubro e tal. E o menino de 8 anos fala pro jornalista que nunca mais conseguiu dormir. Eu não consigo imaginar o que é uma criança de 8 anos falar que nunca mais conseguiu dormir. Isso é uma coisa que eu imagino um adulto falar, né? A gente aqui numa conversa, fala, pô, tô numa situação difícil, não durmo e tal. Agora uma criança falar que nunca mais consegui dormir desde que eu vi minha mãe ser bombardeada no sofá. Ah, cara. Isso eu não consigo conceber, assim, o que é. Bem, assassinar... E a gente também tem que apelar pra isso, né, gente? Não, eu vi, tem que falar assim, não, estão matando crianças. Quer dizer, vocês não estão chocados, né? Ninguém vai fazer parar isso, matar criança. Isso, assim... Quer dizer, o nível mais baixo que se pode chegar, eu acho. E assim, a humanidade, ela se montou nessas tragédias, nesses assassinatos, né? Isso tá aí. Mas a gente que tá vivendo esse momento e tem as informações que tem, a gente tem o dever moral de se posicionar contra isso. Porque assim, a gente lê a história, né? Aí vai ver lá... Como deixar acontecer. 3 mil anos atrás, matar... né? A humanidade, ela se monta assim. Só que a gente tem um dever moral de estar vivendo um momento como esse e se posicionar contra isso. A gente precisa falar assim, não, é o mínimo que a gente tem como a gente faz como cidadão, como militante, como comunicador, é falar, isso aqui é um absurdo. A gente está vendo acontecer. Para daqui a 100 anos, as pessoas vão falar, pô, mas caraca, faziam isso, eram uns bárbaros, né? Pô, caramba, né? Pô, antigamente, né, se resolvia na guerra, né? Antigamente, a gente ouve muito isso, né? Não, século XIX era outra coisa. Não, século XX, pô, era das guerras. Irmão, 2024, século XXI, era da informação, era da comunicação, era da tecnologia, e tá aí. E a gente, por isso que o lado B, a gente, como militante, como pessoa, como cidadão, a gente tem que se revoltar. E como jornalista. Como jornalista. E como jornalista, porque o que a gente aprende na faculdade é que o jornalista não tem que ter sentimento, não tem que se envolver com a história. Não tem que se envolver com a história, é o caralho, né? Cá entre nós. Como é que eu vou ouvir uma criança de 8 anos dizer que nunca mais dormiu desde que viu a mãe ser bombardeada e vou achar isso normal? É disso. E aí eu queria aproveitar esse gancho... Pra finalizar, vai, Fagner. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou, Caio, para perguntar ao Marcos o seguinte. Marcos, no programa passado que nós fizemos sobre a Palestina lá com o Yasser, que a gente já citou aqui algumas vezes, a gente foi bombardeado. O programa foi um sucesso, né? E eu acho que até pelo fato de ter sido um sucesso, ele foi bombardeado. Por gente grande. Isso que eu ia falar. Mas pelos chamados, aqueles que se autodeclaram sionistas de esquerda, do que pela extrema-direita. A gente ouviu de tudo, cara. Desde acusação de antissemitismo a inúmeras cobranças, porque a gente deixou um palestino falar livremente. A Palestina foi livre aqui no programa. E se a Palestina foi livre, Israel também deveria ser livre para poder falar no lado B. E a justificativa que a gente deu é muito clara. O Caio já falou, inclusive, no início do programa. Israel tem a Globo News para falar por ela. Não é o lado B. O lado B, quem dera, né? A gente tivesse o tamanho da Globo News. E aí eu queria que você falasse sobre isso, assim, sobre o sionismo de esquerda no Brasil. Porque eu aprendi, né, na minha concepção, minha formação política, eu aprendi que a esquerda, se a esquerda não está do lado daquele que é oprimido, ela está errada. Ela não é esquerda. Eu aprendi isso. É o básico. Eu aprendi isso. E aí eu queria que você falasse sobre o sionismo de esquerda no Brasil. Explicasse se é possível ser sionista de esquerda. Porque, como eu estou colocando agora, eu acho que é uma contradição em si. Porque eu aprendi que se eu me coloco a favor daquele que é oprimido, eu sou de esquerda. Se eu me coloco a favor do opressor, não posso ser chamado assim. Se você passa maquiagem no nazismo, ele deixa de ser nazismo?
Se você passa perfume no apartheid, ele deixa de ser apartheid? Se você tenta deixar mais bonitinho, dar uma arrumadinha no cabelo, né, do contexto da ocupação, ela deixa de ser ocupação, ela deixa de ser supremacismo racial, dominação? Não deixa. Então, assim, essa ideia de que existe um sionismo de esquerda, eu acho muito importante a gente falar o seguinte: foi a dita esquerda sionista a autora dos maiores crimes contra os palestinos. A gente falou da limpeza étnica. Quem fez a limpeza étnica da Palestina foram os sionistas de esquerda, ditos de esquerda. Foi a esquerda sionista. Então existe uma visão hoje que é que esses sionistas tentam passar e dão, opa, o governo Netanyahu é muito isso. Ah, são extremistas. O Ben-Gurion era trabalhista, né? Exatamente. A dita esquerda sionista, a dita esquerda israelense, ela é autora da limpeza étnica de mais de 750 mil palestinos entre 1947 e 1951. A esquerda sionista é autora, inicia o apartheid na Palestina. A esquerda sionista ocupa e invade o que hoje são os ditos territórios palestinos, como a Cisjordânia e Gaza. A esquerda sionista, ela é autora dos piores crimes contra os palestinos. Talvez agora seja superado por um crime ainda pior, que é o contexto do genocídio atual. Mas é a esquerda sionista porque o sionismo ele é em si um projeto racista, supremacista, colonial e genocida. Um projeto que presume limpeza étnica, um projeto que se funda na ideia de conquistar maioria demográfica para dominar um território. Então, o sionismo, falei aqui mais cedo, falo de novo, o sionismo é primo irmão mais velho do nazismo. Então não existe essa ideia. E os que se dizem sionistas de esquerda, muito humanistas e que vão falar meia dúzia de coisas que parecem razoáveis e educadas, esses caras são tão supremacistas quanto os outros. Esses caras, eu acho eles mais perigosos. Eu tô nem aí pro André Lages, que vai lá bater pão na Globo News. Eu não tô nem aí pra esses caras que são ultra radicalizados e que falam direto pra extrema-direita, porque, cara, eu tô muito mais preocupado com esses caras, tipo Michel Guerra e tudo mais, esses caras que entram dentro dos espaços acadêmicos, dentro desses espaços de esquerda, para ficar higienizando uma ideologia análoga ao nazismo. Essa é a grande questão. O sionismo, ele é o grande problema. O sionismo não existe, é um etnoestado. Não cabe nesse século, não cabe no mundo contemporâneo uma ideia de etnoestado. Isso é indefensável. Então, por exemplo, a democracia judaica, como é que existe democracia para um grupo étnico-religioso específico? Não faz sentido. Isso é supremacista por si só. Então, esses caras são muito perigosos. Esses caras se dizem sionistas de esquerda, que tentam ficar aqui legitimando essa ideologia, esses caras, eles são piores do que os outros. Então, a gente tem que acabar com essa ideia de que existe uma Israel boazinha, de que existe um sionismo que é inclusivo, de que existe um sionismo... o sionismo é a autodeterminação do povo de Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O sionismo é uma ideologia que presume limpeza étnica, que presume dominação, que presume supremacia de um grupo étnico-religioso sobre outro. Então não há espaço para discutir isso. Então não existe sionismo de esquerda. E quem se diz sionista de esquerda, na verdade, está tentando se apropriar de signos humanistas, signos da esquerda, para higienizar uma ideologia que é o que há de pior na extrema-direita, que é o que há de pior na história da humanidade. Essa é a grande questão que a gente tem que entender. Porque a gente tem que entender que todo o processo da Israel que se constrói e que chega no contemporâneo hoje foi arquitetada por essa dita esquerda ultra-racista, ultra-supremacista. Toda essa arquitetura da ocupação... Eu acho que a gente precisa começar a discutir também, porque a gente fala muito, o genocídio está em alta, Palestina, 7 de outubro e tudo mais. A gente precisa começar a entender qual é a arquitetura do apartheid. Qual é a arquitetura dos assentamentos nos territórios ocupados. A gente tem que começar a entender a solução de 2 estados, blá, blá, blá. Quem construiu toda essa arquitetura de dominação, Israel é um projeto contínuo. Não é um projeto que você tem vem a esquerda e faz uma coisa mais legal, aí vem a direita e estraga. Como a gente pensa aqui no Brasil, né? Que você tem um governo de esquerda que vai legal, aí vem outro de direita que destrói, tal. Não, Israel é um projeto único e contínuo, que segue uma linearidade a partir de uma arquitetura de dominação construída. Então, quando a gente olha o apartheid, foi construído pela esquerda. Quando a gente vai e aprende, não pela Globo News... Aliás, isso eu acho incrível, que a Globo News contou numa passagem tão leve, tão natural. Porque estão querendo fazer uma troca entre as crianças palestinas presas nas cadeias de...
Falaram como Na se- maior naturalidade. Na maior naturalidade, tem crianças presas, né? Ah, que coisa louca. Próximo bloco. Israel é o único país no mundo. O único país do mundo. Não é a Coreia do Norte, não é o Irã, não é a Venezuela. Israel é o único país no mundo que prende crianças com 12 anos e as julga em tribunais militares. Quando julga? Quando não as mantém presas em prisão administrativa, Por atirar por tempo de- pedra, por atirar xingar por soldado, nada. Por absolutamente. Porque O basta, perigo de ser palestino. exatamente, como aqui acontece no Rio de Janeiro, que você fala que você prende um homem negro, aqui você fala que ele fez isso, tá pronto. Botou o cara 30 anos na cadeia, que se foda. Ninguém tá nem aí. Essa é a grande questão. Então, assim, essa é a arquitetura da dominação. Essa é a arquitetura construída pela dita esquerda sionista. E quando a gente olha a questão palestina, a gente fica pensando, nossa, o 7 de outubro, porque a maneira que a imprensa conta e a maneira que tenta passar essa noção, um bando de árabe maluco, ultrafundamentalista, barbado, pegou um bando de fuzil e montou parece uma pipa com um ventilador atrás e saiu invadindo, sabe? Porque aquelas imagens são uma loucura, né, do 7 de outubro. Do nada. Não existe nada acontecendo ali. Eles só são muito doidos, fundamentalistas, religiosos. E tem muitos sionistas de esquerda que tentam passar essa noção. Outro dia eu li um ali, que eu nem vou ficar repercutindo quem é, em que passa muito sionista de esquerda, limpa e tudo mais. E ele falou que o 7 de outubro foi motivado pelo fundamentalismo islâmico. E ele estava comentando justamente aquela história do cineasta que falou no Oscar, que criticou a ocupação. Ele falou assim, realmente a ocupação é muito difícil, mas o 7 de outubro foi motivado pelo fundamentalismo islâmico. Só acordou um dia e resolveu. Só o Islã Como que matar assim, todo mundo. fundamentalista, cara? né? Como assim? Vamos olhar a arquitetura da ocupação aqui, vamos olhar a arquitetura do apartheid. Isso não pode sair da mesa. E, na verdade, é muito interessante, porque a gente só tá tendo essa discussão. Eu acho muito incrível que vocês tenham feito programas antes falando da Palestina, porque agora que as pessoas estão me procurando pra dar uma entrevista, pra falar alguma coisa e tudo mais, simplesmente porque israelenses morreram. Essa é a discussão, sabe? O 7 de outubro, tudo que acontece na Palestina torna relevante. Morre palestino todo dia na Palestina, um sistema de apartheid, de ocupação, que não era pauta, né? Então, assim, a desumanização também tá nesse processo. E eu acho que o sionismo de esquerda é a coisa mais perigosa que existe. Acho que esses caras que se colocam dentro desses espaços da academia, imagina a produção acadêmica, e são professores prestigiados, e são não sei o que lá, e vão na mídia, vão falar... É supremacista de perfume. É o que há de pior. Esses são os piores, não existe isso. O sionismo é uma ideologia que deve ser combatida. Como foi combatido o nazismo, como deve ser combatido outras ideologias racistas e supremacistas. E se você não consegue, enquanto sionista, abrir mão desse supremacismo... Porque eu falei do Michel Germer, eu posso falar dele. Michel Germer é um cara que parece muito dentro, né, da esquerda, anti-Bolsonaro, blá blá blá, blá 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 blá. Brother, eu tenho certeza que deve ter várias coisas muito interessantes pra falar com ele, como figura, como acadêmico, como intelectual e tudo mais. Mas enquanto ele não conseguir se despir desse supremacismo sionista dele, não tem jeito. Não tem jogo. Devia ter bons intelectuais no nazismo também. Né? Pois. Quer completar? Não quero completar. Eu quero pedir ao Marcos, porque ele falou de referências, e a gente precisa de referências nesse assunto, assim. Não quero terminar esse programa sem referências nesse assunto. O público, de uma maneira geral, ele não tem informação Não tem. do que... Não chega. Não é só não ter informação do que está acontecendo, ele não tem informação do porquê está acontecendo. E a gente precisa entender por que está acontecendo. Ouvir só o lado B não adianta, né? A gente não tem nem fôlego para poder atingir o número de pessoas necessário e também não tem tempo. O programa tem limite de tempo, né? Mas eu queria que você falasse, cara, o que for possível para as pessoas se instrumentalizarem sobre esse assunto pelo viés do oprimido, né? Então quero que você fale de filme, quero que você fale de livro, quero que você fale de pessoas para seguir, instituições para seguir, o que for. Mas a gente tem que ter instrumentalização, informação sobre o que está acontecendo e por que está acontecendo. Cara, bom, primeiro eu vou vender meu peixe, né? Eu acho que vocês têm que seguir a FEPAL, acompanhar a FEPAL. O que a gente tem feito é um trabalho de comunicação que começa, né, comigo ali, principalmente a partir do começo de 2023. Então foi até uma coisa que eu, por questões particulares ali, falei, cara, acho que é a hora de eu me dedicar a isso e tal.
E parecia que eu sabia que era um momento que ia ser necessário, sabe? Assim, ter um trabalho de comunicação, de denúncia sobre o que acontece na Palestina, preparado para isso. Então, acompanhar a FEPAL, né, no Instagram e no Twitter, que são as redes principais que a gente está lá hoje, né? A FEPAL-B no Twitter e FEPAL_Brasil no Instagram. Acho que é fundamental, porque a gente, cara, nós não somos a Globo News, nós não somos um conglomerado de mídia, mas a gente faz o possível, a gente traduz muita coisa, traduz notícia em inglês, em árabe, em tudo que vocês imaginarem, para repercutir o que não é exibido, né, sobre o genocídio. A gente traduz as falas que não são ditas das organizações da ONU, de Direitos Humanos, Human Rights Watch, etc. e tal. Então a gente faz o melhor que a gente pode para cobrir o genocídio, e não só cobrir, porque eu acho que isso é uma coisa importante, é lógico que é importante que você veja também a atrocidade que é o genocídio. É importante, é horrível, é doloroso. Eu não durmo há 6 meses fazendo isso, trabalho 24 horas por dia com isso. Mas é mais importante, é importante ver esse aspecto, mas eu tento trazer na FEPAL uma cobertura não só disso, mas uma cobertura de opinião, uma cobertura do que está sendo dito, de especialistas, né? Enfim, a gente tenta fazer um trabalho assim, então acho que é fundamental não só começar a partir de agora, mas dar uma fuscada no que a gente já publicou de materiais até anteriores ao 7 de outubro. Tem, por exemplo, um vídeo que eu fiz, né, que eu gravei, explicando por que os palestinos são um povo originário. Porque isso é importante. Quando você compreende que os palestinos são um povo originário, você começa a entender que os palestinos também têm que ter a proteção na condição de povo originário, como tem os povos originários aqui, os povos indígenas no Brasil, etc. e tal. E que aí você entende que não é conflito, que é um processo colonial, de dominação, expulsão, etc. Seguir a FEPAL, eu acho que de leitura, cara, começar pelo básico, Eduard Said, Orientalismo. Eduard Said, Orientalismo, porque não é um livro focado sobre a Palestina, mas é justamente um livro focado sobre desumanização, sobre a perspectiva da construção racista que você tem dos povos orientais pelo Ocidente, né? Que o orientalismo é esse termo que é justamente o Oriente visto pelo Ocidente. Então nós, que crescemos numa sociedade ocidental, entre aspas, porque a gente se acha ocidental pra cacete, né, no Brasil, enfim, não sei por que exatamente, né, porque a gente quintal dos Estados Unidos, mas toda uma construção que é feita pelos ocidentais, pelos europeus, que é o que rege o que a gente vê hoje num filme americano. O arquétipo do homem árabe violento, da mulher árabe promíscua, esotérica, com lencinho, ou submissa. Ou submissa, Exatamente, todos esses arquétipos, assim, né? Tudo isso é uma construção de, cara, séculos de uma literatura colonial produzida pela Europa. Então eu acho que, assim, pra gente começar a reumanizar os palestinos, reumanizar os árabes, reumanizar os muçulmanos pelo nosso próprio olhar, é entender, na verdade, como eles foram desumanizados, como eles foram, de alguma maneira, colocados dentro de uma interpretação construída por colonialistas ocidentais. Por toda uma produção literária, Lawrence das Arábias, essa porcaria toda, isso que forma esse estereótipo, isso elimina a subjetividade das pessoas, enquanto indivíduos e enquanto grupo, enquanto conjunto, sociedades, tudo mais. Então acho que esse é um livro básico para começar. Orientalismo, Eduard Said. Eduard Said também tem um excelente livro chamado Questão da Palestina. Eduard Said é um dos principais, se não o principal intelectual palestino da história, assim. Questão da Palestina é um livro fantástico. Eu acho que para entender a limpeza étnica da Palestina, aí vamos recorrer a um historiador judeu-israelense, Ilan Pappé. Olha que interessante, né? Deve ser um daqueles judeus que se odeia, né? Como dizem por aí. O historiador judeu-israelense Ilan Pappé tem o principal estudo chamado A Limpeza Étnica da Palestina, que é um livro fantástico que descreve todas as etapas da limpeza étnica de 1947 a 1951, todas as etapas, planejamentos, Ilan Pappé. Os sionistas de esquerda, por exemplo, vão tentar descredibilizar um dos maiores intelectuais historiadores sobre a Palestina, que é o Ilan Pappé. Por quê? Porque não serve a narrativa que eles querem. A Limpeza Étnica da Palestina é um livro fantástico, muito detalhado. Cada vilarejo, então, por exemplo, tá ali, a história da minha família tá ali, não literalmente, né, mas a história dos palestinos de Haifa tá ali, dos palestinos do vilarejo tal tá ali, foi nesse dia, foi tal, foi fulano de tal que era o comandante, foi dessa maneira, foram executados, foram enterrados, foram blá blá blá. O Ilan Pappé também tem um outro livro que é editado pela editora Tabla, que eu recomendo que vocês dêem uma olhada na editora Tabla, que é uma editora aqui no Brasil dedicada a traduzir, produzir e editar livros sobre o mundo árabe e norte da África e tudo mais. Que também é um livro do Ilan Pappé, que eu acho que é ótimo para começar também, que é o 10 mitos sobre Israel. Livro fantástico, curtinho, com uma leitura mais
mais leve, porque, pô, a limpeza étnica da Palestina é um calhamaço desse tamanho, vocês não estão vendo, mas imagina, é grande, tá? O 10 Mitos sobre Israel, ele é um livro pequeno e que ele orienta as principais questões da narrativa 10 sionista. motivos básicos já, né? Ele é fantástico, ele é muito simples, ele desmistifica todo esse discurso, Israel tem direito de existir, sionismo ajuda, essa coisa que os caras tentam passar, e o Lapapé destrói isso, assim, muito facilmente por tópico. Eu acho um livro incrível. Cara, de filme eu vou falar filme pra cacete, então, assim, não sei se a gente tem tempo, mas eu posso mandar depois uma descrição. Quem sabe se a gente tem tempo é Giovana. Não, já estamos encerrando, mas aí a gente volta a esse... É isso, né? É contínuo, né? Não, e a gente quer essa lista, hein? Eu quero essa lista. Posso falar um documentário, uma Manda pra ficção? gente. Vai, Por favor. Tá, vamos lá. Uma ficção. Paradise Now. Paraíso Agora, né? É um filme fantástico, é um filme incrível. Na verdade, eu vou falar duas. E uma do Elias Suleiman, Intervenção Divina. Esse é um filme mais experimental, mas pra quem gostar de um filme experimental vai curtir, igual o Festival de Cannes e tal, vai curtir o filme do Elias Suleiman. Documentário, eu recomendo Al Nakba, que tem no YouTube, na Al Jazeera. E o que eu falei mais cedo talvez seja interessante pra gente discutir e entender melhor essa questão do Brasil, que é a questão dos pentecostalistas. Till Kingdom Come, da Maya Dahin. Difícil de achar, mas vai dar um jeito aí. E eu mando depois uma lista completa. Depois você bota lá que a gente joga no nosso Twitter, na nossa rede também. Marcos, muito obrigado. Acho que foi mais um programa que a gente se orgulha, né, Fagner, Daniel, Luara, de existir o lado B. A gente existe por causas pra dar voz, dar microfone e dar ouvidos a causas como essa. Obrigado, boa noite. Muito obrigado mesmo pela participação, foi ótimo. Deixa seu recado final. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, justamente pela falta do espaço. Me é muito caro que ter esse espaço e que tenha o interesse de escutar a perspectiva palestina. Eu gostaria muito que as pessoas compreendessem que no momento que a gente está gravando esse episódio, o genocídio palestino, apesar da determinação do cessar-fogo que teve 2 dias atrás, o cessar-fogo não está vigente, o genocídio palestino continua, mas mais importante do que isso desrespeitou uma determinação da ONU? Todas, né? A ONU tá sem moral mesmo, hein? Pois é, e que na verdade se olhasse, eu gostaria muito de que quem tá ouvindo esse episódio olhasse pra Palestina antes do 7 de outubro, tentasse entender e compreender o que acontecia antes, o que acontece, qual é a realidade da Palestina há 76 anos, e mais ainda, vamos olhar para o depois. A Palestina, o processo de libertação da Palestina passa pelo interesse das pessoas, então que o interesse das pessoas não fique restrito a porque israelenses morreram no 7 de outubro, e porque agora você tem uma situação que é além do absurdo, porque o que acontece na Palestina há 76 anos é um absurdo, e é preciso terminar. Então não deixe de falar sobre a Palestina, mesmo que talvez você não tenha mais visto tanto assim na televisão, porque faz parte, a invisibilização da Palestina e do processo que acontece lá. E por último, porque eu acho que isso é muito importante, Israel, o sionismo são um modelo da extrema-direita, um modelo de dominação e de supremacismo, são um laboratório desse modelo. Não por acaso, são as armas que usam, são testadas nos palestinos, matam a juventude preta e pobre aqui no Rio de Janeiro. São os caveirões, são israelenses, são as armas que são testadas. Então as armas que estão sendo usadas agora, o drone que a gente comentou agora, que estava explodindo o palestino civil desarmado, essa é uma tecnologia que daqui a pouco aparece na próxima feira de arma para estar aqui, para estar matando também. Caiado e Tarcísio não foram lá à toa, né? Com certeza. Tem o aplicativo de espionagem, né, que Bolsonaro, quando foi presidente, importou de lá, né? E vale ver uma fala do Petro, cara. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, fez uma das falas que eu acho mais importantes do genocídio palestino. Muito importante tem tido, né? Essa fala é fundamental, que ele fala justamente o que está acontecendo na Palestina pode acontecer com qualquer outro povo do dito terceiro mundo, do sul global, a nomenclatura que preferir, se desobedecer. Se desobedecer quem tentar fazer as mudanças que eles não autorizam, né? Então, assim, entender que a questão palestina não é uma questão distante de você, pelo contrário, ela tá no seu dia a dia, ela tá na polícia, no armamento que a polícia aqui usa, e ela tá na realidade de que um povo colonizado do sul global também pode passar a partir do momento que qualquer pessoa lá nos Estados Unidos ou na Europa decida que a nossa vida vale menos. Então, o que acontece na Palestina não é distante de você. Os governadores do Sul-Sudeste querem autorizar espionar o seu celular com software israelense. Exatamente. Aí um servição também, além das todas as indicações que o Marcos deixou, a gente indica aqui o lado B do Rio 131, Militarização e Censura, que foi com a Gisele Martins, que é uma ativista da Maré, que já esteve na Palestina, e ela fala exatamente tudo sobre isso, sobre como
a vigilância, né, a violência que é aplicada no povo palestino por Israel é feito, por exemplo, na Maré, da onde ela é. Né, e ela fala muito bem sobre isso. Além, é claro, a gente tem muito assunto para tratar, um assunto histórico muito grande para tratar. A gente indica novamente o Lado B do Rio 214, Palestina Livre, com o Yasser Jamil Fayyad, que é um complemento desse programa aqui, porque ele, de uma certa forma, aborda até, contextualiza muito mais, ele vai lá atrás para tentar contextualizar num período, né? Lembro, foi em 2021, ainda não tinha tido o outubro de 2023. Fagner, boa noite, rapidamente. Boa noite, acho que programaço, muito tempo também que eu não tinha um programa, que eu tinha a satisfação de participar de um programa tão bom e urgente, né? Muito urgente. O que a gente está falando aqui é muito urgente, porque é isso que o Marcos falou. O que acontece lá pode acontecer aqui, na verdade já acontece aqui, em muitos lugares, onde a vida vale menos, né? Porque, por exemplo, aqui onde nós estamos, em Laranjeiras, a vida vale mais do que na Maré, né? Na Maré, onde a vida vale menos, a gente já tem experiências como a Palestina tem quando... né, tem essa questão com Israel. Então, agradecer ao Marcos, muito obrigado por estar aqui, eu espero que você volte aqui em breve, a casa vai estar aberta, a gente sabe que a gente vai tomar porrada nessa semana, tudo bem, a gente toma porrada e... Lado B, irmão, se eu quisesse, estava na Globo News. E vamos em frente, a gente não vai parar, vamos em frente. Tem muito ainda para falar. Daniel, boa noite. Boa noite, obrigado ao Marcos, foi excelente. Lado B um pouquinho mais cedo essa semana, né? Tem feriado na sexta-feira. Feliz Páscoa pra quem é de Páscoa e a gente volta semana que vem. Meu peixinho. Luara, boa noite. Se os mais humildes não nos compreendem, será melhor jogar fora os poemas e ficarmos calados. O poeta diz: se meus versos são bons para meus amigos e enfurecem os meus inimigos, então é que sou mesmo poeta e devo continuar cantando. Mahmoud Darwish, poeta palestino. Não sei se falei corretamente, Marcos, mas te agradecer pela conversa, agradecer pelo trabalho na FEPAL, continuo acompanhando vocês e faço o convite aí que você já fez, né, reforço para que a gente faça ecoar mais vozes, né, para não sermos colonizados pela mídia hegemônica e para a gente continuar cantando e lutando pelas causas justas desse mundo. Giovana, depois dessa da Luara, o que ela é? Fala aqui no microfone, o que ela é? Você é muito loba, Luara. Luara, caindo no gosto da juventude. Bem, antes de encerrar, tem uns alôs aqui para deixar. Para Glauce, nosso ouvinte de longa data, o irmão dela, o Osvaldo, ganhou no sorteio da Camisa Crítica e pediu pra gente mandar um beijo pra irmã. Então, tá aí um beijo pra Glauce, pro Osvaldo. Obrigado por sempre estarem com a gente. E aí, falando em sorteio da Camisa Crítica, tem alguns ganhadores que ainda não responderam o nosso contato, né? O Tadeu Magalhães, Solano Miguel, Paulo Eduardo Neves, Fernando Feitosa, Leonardo Spor, Camila Barreto, Simone de Paula Neves, Gustavo Gonçalves Gomes e Leandro Silveira. O Leandro Silveira é o Leandro Vascaíno, safado lá do nosso grupo, acabou de responder aqui. Vocês, por favor, olhem o e-mail de cadastro da Aurélia e do Padrim, entrem em contato conosco pelas redes, para que vocês possam escolher seus brindes. Aproveita a folga do Vasco aí, para botar o lado pois escolher seus brindes da Camisa Crítica, inclusive tem camisas e estampas lindíssimas da Palestina Livre. E aí chegou um recadinho aqui pra mim, pra eu mandar um salve. Tempo real. De aniversário. Pra quem? Pra Júlia Bizzi. Quem é a Júlia Bizzi? É a irmã da Giovana, que é a irmã gêmea mais nova, porque elas são iguaizinhas, né? E ela é ouvinte do Lado B também, não sabia, fez aniversário ontem, dia 26, então beijo, Júlia. Você tem o privilégio de ter uma irmã que é ouvinte número 0 do Lado B, né? Ela tá aqui ouvindo quase sempre com a gente em tempo real. Então beijo pra você também. A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta. Forte amplexo, tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.